Talvez ainda não se veja como uma pessoa rica. E tudo bem, a maioria das pessoas que realmente estão ficando ricas também não percebe no começo. Isso porque a verdadeira riqueza não chega fazendo barulho. Ela não aparece primeiro em carro zero, celular de 7.000 ou apartamento decorado. Ela começa de um jeito muito mais discreto, nas suas escolhas, na forma como você pensa sobre dinheiro, na calma que aparece onde antes só existia preocupação, nos hábitos que você repete sem nem perceber. Esses sinais são sutis, quase ninguém repara, mas eles dizem muito sobre quem você está se tornando. E é justamente assim que a riqueza real nasce, por dentro antes de aparecer por fora. Você muda primeiro, o resultado só chega depois. Se os próximos 9 sinais já começaram a aparecer na sua vida, há uma boa chance de que você esteja construindo riqueza em silêncio, crescendo no tempo certo, sem ostentar, sem chamar atenção. E talvez ainda nem tenha se dado conta disso. Primeiro sinal: você valoriza mais tempo do que o dinheiro. Esse é um dos sinais mais fortes de que a sua mentalidade financeira está evoluindo. Pessoas que constroem riqueza entendem uma verdade simples: dinheiro é renovável, tempo não. O dinheiro vai e volta, o tempo só vai. Quando você começa a recusar trabalhos que pagam bem, mas drenam suas horas, isso mostra maturidade financeira. É quando você percebe que ganhar mais não vale nada se, em troca, você perde todo o seu tempo. E isso vai além. Se você começou a pagar por serviços, ferramentas ou soluções que economizam horas do seu dia, isso é outro sinal enorme. Quem está no caminho da riqueza sabe que comprar tempo é um dos melhores investimentos que existe. Fora isso, quando você começa a se livrar dos hábitos que roubam seu tempo, como ficar horas rolando o feed do Instagram, aceitar convites que você não quer, participar de conversas que não te levam a lugar nenhum, você está fazendo algo que poucas pessoas fazem: proteger sua energia. E esse cuidado com o tempo muda tudo, porque quem valoriza o próprio tempo, naturalmente começa a tomar decisões melhores, trabalhar melhor, aprender mais rápido e se afastar de quem não agrega em nada. E quando você passa a enxergar seu tempo como um ativo escasso e valioso, a verdade é muito simples: é só uma questão de tempo até você ter sucesso na sua vida. Segundo sinal: você tem múltiplas fontes de renda. Se hoje você não depende de um único dinheiro pingando na sua conta, parabéns, você já está à frente de 95% dos brasileiros. Quando você começa a ganhar de mais de um lugar, mesmo que seja pouquinho, isso revela uma coisa que pouca gente entende: depender só do salário é um risco que ninguém deveria aceitar. Talvez você tenha começado um freela, venda alguma coisa online nas horas vagas, tenha uma renda dos investimentos ou faça um extra no fim de semana. Não importa o tamanho, o que importa é o movimento. Ter várias fontes de renda é como construir saídas secretas dentro da sua própria vida. Você cria caminhos alternativos, você se protege, você deixa de ser refém do chefe, do emprego ou da economia. Se uma porta fecha, as outras continuam abertas. Simples assim. E tem mais: quando você amplia as formas de ganhar dinheiro, você aumenta automaticamente sua segurança emocional e financeira. Uma queda em uma renda não te derruba mais. Você sai da vida baseada no medo do e se e entra na vida baseada em opções. E opções são um dos maiores sinais de riqueza que existem. E aqui vem outro ponto: quando você percebe que consegue ganhar dinheiro de lugares diferentes, sua cabeça expande. Você deixa de pensar em uma única forma e começa a enxergar oportunidades por todos os lados. Suas ideias ficam mais rápidas, sua criatividade financeira melhora. Você começa a identificar caminhos que antes você nem sabia que existiam. E isso não é só ganhar mais, isso é começar a pensar como gente rica. É construir um sistema que cresce junto com você, passo a passo, fonte por fonte, sem depender de sorte, sem depender de ninguém, só da sua capacidade de criar caminhos onde a maioria só vê barreiras. Terceiro sinal: você vive abaixo de suas posses. Viver abaixo do que você ganha não é chatice, é estratégia pura, e é um dos hábitos mais poderosos e mais raros entre quem realmente quer liberdade financeira. Pense comigo: se você ganha 6.000 e gasta 6.000, sua vida não anda nenhum centímetro. Você trabalha, paga boletos e volta para o zero, todo santo mês. É como correr em uma esteira: você corre, corre, corre e não sai do lugar. Agora, se você ganha 6.000 e gasta 4 ou 5.000, esse espaço que sobra muda tudo. É ali, exatamente ali, que nasce o dinheiro que vai permitir investir, guardar, crescer e construir patrimônio. E esse pequeno respiro mensal é o divisor de águas entre quem só sobrevive e quem finalmente começa a avançar. E é aqui que entra a parte mais interessante: viver abaixo do seu padrão, mesmo podendo gastar mais, é um sinal enorme de maturidade.
Isso mostra que você não está competindo com ninguém, que você não precisa provar nada para amigos, colegas, vizinhos ou estranhos no Instagram. Você escolhe viver bem, mas sem exagero. E apenas fazer isso, por incrível que pareça, exige disciplina. E disciplina é a fronteira que separa quem enriquece de quem passa a vida toda presa no mesmo ciclo. Viver abaixo de suas posses não viraliza, mas é um dos maiores segredos da riqueza silenciosa. Aquela que cresce enquanto ninguém vê. É assim que mês após mês, o dinheiro começa a trabalhar por você, enquanto a maioria continua trabalhando para ele. Quarto sinal: você torna o investimento uma prioridade. Tem um momento da vida financeira em que algo muda de verdade. Não é quando você aumenta o salário, nem quando quita uma dívida grande. É quando você percebe que investir deixou de ser opcional e virou uma prioridade tão básica quanto pagar a conta de luz. Esse é um dos sinais mais claros de que você está caminhando para ficar secretamente rico, porque a maioria das pessoas investe quando sobra. Você investe antes de sobrar. Não depende mais de motivação, não precisa de inspiração no feed do Instagram, não precisa ver alguém comprando um carro novo para se lembrar de cuidar do próprio futuro. Você simplesmente faz, como parte da rotina. Você começa a organizar o mês não pelo que quer comprar, mas pelo que quer acumular. Não olha para o saldo pensando no que dá para gastar hoje, mas no que vai representar em 5, 10 ou 15 anos. E o mais curioso é que você não passa a gostar menos das coisas, e sim que começa a gostar muito mais da liberdade. Outro ponto importante: quem está no caminho da riqueza entende que investir não é sobre o valor que você coloca, e sim sobre a constância. Não importa se é 100, 300 ou R$ 1.000. O que define é que todo mês você cumpre o compromisso. É quando o aporte vira uma espécie de aluguel que você paga ao seu eu do futuro. E aos poucos, você percebe uma mudança silenciosa acontecendo. O patrimônio cresce, a reserva fica mais robusta, o medo diminui e a sensação de controle aumenta. Não porque você ganhou uma bolada, mas porque está construindo peça por peça um sistema financeiro que funciona mesmo nos meses ruins. E tem mais: quando investir vira uma prioridade, você naturalmente começa a filtrar melhor seus impulsos. Aquilo que antes parecia urgente, trocar de celular, comprar um tênis só porque estava em promoção, sair para gastar por tédio, começa a perder força. E isso não é um sacrifício, você simplesmente enxerga o custo real de abrir mão dos seus aportes. Porque com o tempo, você também entende que dinheiro investido compra algo que nenhuma loja vende: segurança, tranquilidade e liberdade. Quinto sinal: você não ostenta seu dinheiro. Tem muita gente que parece rica, mas só parece. Relógio caro, carro de luxo, foto em restaurante chique e, por trás disso, parcelas, dívidas e uma vida inteira tentando sustentar uma imagem que não combina com a realidade. Quando você para de se preocupar com isso e começa a focar no que realmente importa, ter dinheiro de verdade, não parecer rico, seu caminho muda completamente. Se você prefere ter um patrimônio crescendo em silêncio, em vez de gastar tudo só para impressionar, isso diz muito sobre você. Você não está buscando aplauso, validação ou aprovação de gente que não paga suas contas. Você está atrás de algo maior, algo que a maioria das pessoas nunca consegue alcançar: ser dono da própria vida. Riqueza silenciosa é assim mesmo. Não chama atenção, não aparece nos stories, não rende comentário, mas é sólida, consistente e libertadora. E essa mudança de mentalidade é poderosa. Quando você troca a necessidade de mostrar por resultados reais, você começa a fazer escolhas muito mais inteligentes. Comprar menos, gastar melhor, investir mais, pensar no longo prazo. Você entende que riqueza de verdade não nasce do que você exibe, nasce daquilo que você constrói quando ninguém está olhando. Sexto sinal: você tem uma reserva de emergência sólida. Ter uma reserva de emergência parece simples, mas na vida real quase ninguém tem. A maior parte das pessoas não consegue lidar com o imprevisto de R$ 500 sem entrar em desespero, pegar empréstimo, passar sufoco ou empurrar o problema para o futuro. Se você já tem guardado o equivalente a 3, 4, 5 ou até 6 meses do seu custo de vida, isso diz algo sobre sua vida. Ela não desaba quando algo sai do controle. Um problema no carro? Resolvido. Um gasto de saúde inesperado? Resolvido. Te demitiram sem aviso? Você tem tempo para pensar no que fazer. Com uma reserva sólida, o seu dia a dia muda completamente. Você toma decisões com calma e não com medo. Você não aceita humilhação no trabalho porque precisa segurar o emprego. Você não vive mais no limite, torcendo para que nada dê errado. E tem outro ponto que quase ninguém comenta: uma reserva de emergência não serve só para te proteger, ela te dá poder, porque quando surge uma oportunidade de verdade,
um curso que faz sentido, um projeto que pode multiplicar sua renda, uma chance de entrada em algo melhor, você pode agir. Você não fica parado porque está sem fôlego financeiro. Pouca gente entende isso, mas segurança financeira é o que permite crescimento. Sem proteção, a pessoa vive apagando incêndio. Com proteção, ela consegue construir. Sétimo sinal: você acompanha seu patrimônio líquido. A maioria das pessoas só sabe o quanto ganha, pouquíssimas sabem o quanto tem de verdade. Se você acompanha seu patrimônio líquido, que é tudo que você possui menos tudo que você deve, significa que você está jogando um jogo completamente diferente da maioria. E isso não é obsessão, é clareza, é saber exatamente onde você está e para onde está indo. Quando você olha para o seu patrimônio de tempos em tempos, algo importante acontece. Você para de medir sua vida pelo salário e começa a medir pelo que realmente importa, o que você está construindo. Salário é entrada, patrimônio é resultado, e é o resultado que determina sua liberdade, não o tamanho da sua folha de pagamento. E tem outra coisa: quem acompanha patrimônio começa a enxergar padrões que a maioria nunca vê. Você percebe o que faz seu patrimônio crescer, o que faz ele diminuir, onde estão os vazamentos e onde estão as oportunidades. Pessoas ricas não trabalham com achismo, elas trabalham com números reais. Elas sabem se estão avançando ou paradas e ajustam a rota com base nisso. Oitavo sinal: você estuda sobre dinheiro constantemente. Um dos sinais mais claros de que você está evoluindo financeiramente é quando aprender sobre dinheiro se torna uma parte natural da sua rotina. Se você assiste vídeos, lê livros, acompanha criadores que falam sobre finanças, investimentos e construção de patrimônio, isso já coloca você muito à frente da maioria das pessoas, porque a maior parte nunca procura entender como o dinheiro realmente funciona. E existe algo importante aqui: quanto mais você aprende, mais você enxerga. Assuntos que antes pareciam complicados começam a fazer sentido. Você passa a identificar erros que sempre cometeu, oportunidades que sempre ignorou e caminhos que antes nem sabia que existiam. Esse hábito muda o jeito como você toma decisões. Você procura avaliar o que vale a pena, o que não vale, onde colocar seu dinheiro e onde está sendo passado para trás. Aprender vira uma forma de proteção e também uma forma de acelerar seu crescimento. E não precisa ser nada exagerado. Às vezes, assistir um vídeo por dia ou ler algumas páginas por semana já é o suficiente para abrir novas portas e evitar escolhas ruins. Nono sinal: você foca em construir, não apenas em ganhar. Existe uma diferença gigantesca entre quem vive correndo atrás de dinheiro e quem realmente enriquece, e essa diferença está no foco. A maioria das pessoas quer apenas ganhar mais. Para gastar mais, entrou 1.000 a mais, começa a gastar 1.200. Quanto mais entra, mais sai. É um ciclo infinito e perigoso. Mas quem está no caminho da riqueza pensa de outro jeito. Não olha só para o dinheiro do mês, olha para o que está sendo construído. É quando você começa a se perguntar: como faço para isso crescer sozinho? Como transformo isso em algo que continua rendendo mesmo quando não estou trabalhando? Como crio algo meu, que dure? Isso pode ser um ativo, um pequeno negócio, um sistema que funciona sem você, um produto digital, uma carteira de investimentos mais robusta, qualquer coisa que gere valor continuamente. E o ponto importante é este: quando você para de olhar apenas para o próximo salário e começa a enxergar o que está construindo a longo prazo, sua vida financeira muda de direção. Você sai do modo consumo e entra no modo criação. Sai do imediatismo e passa a plantar sementes, sabendo que elas não dão frutos no dia seguinte, mas vão crescer. E isso é um dos sinais mais claros de evolução financeira. Você já não pensa só em sobreviver, nem em gastar tudo que ganha. Você pensa em deixar algo funcionando, crescendo, se multiplicando. E mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido, o fato de você estar construindo já te coloca no rumo certo. O mesmo caminho que as pessoas ricas seguem quando estão começando. A maioria dos brasileiros vai viver a vida inteira trabalhando apenas para pagar as contas. A maioria não entende como criar riqueza, e é por isso que eu fiz este vídeo. Esse vídeo é para quem não está conseguindo evoluir financeiramente. Se você está vivendo de salário em salário, sempre no limite, sem conseguir guardar dinheiro ou fazer seu patrimônio crescer, saiba que existe um caminho para sair dessa situação. A verdade é que a educação financeira nunca foi uma prioridade no Brasil. Ninguém te ensina na escola como administrar seu dinheiro, como investir ou como realmente construir riqueza. O resultado é que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira, mas nunca sente que estão avançando. Mas nesse vídeo isso vai mudar. Eu vou te mostrar um plano passo a passo para construir uma riqueza real e duradoura. E acredite, você precisa apenas desse vídeo para mudar sua situação financeira.
vamos passar por 6 missões, e é de extrema importância que você realmente siga o passo a passo em cada missão. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira missão, reprogramação. Nessa fase, vamos ter algumas etapas. A primeira delas é aceitar que as coisas precisam mudar. Chegou a hora de ter uma conversa séria consigo mesmo. Reflita sobre sua vida, sobre o futuro dos seus filhos e o que acontecerá se nada mudar. A verdade é que muitas pessoas se tornam muito boas em viver no estilo de vida pobre. Elas encontram um ritmo e, embora pareça difícil de acreditar, acabam se acomodando. Isso não significa que elas gostem ou aproveitem essa vida, apenas que não têm pressa para mudar. Mas para construir riqueza, isso precisa se tornar uma prioridade. Tudo relacionado ao estilo de vida pobre precisa mudar. E para muitos, isso significa abandonar sua identidade atual, o que pode ser bem desafiador. No entanto, essa versão de você precisa desaparecer. Depois disso, vem a segunda etapa, se distanciar de pessoas que atrapalham seu objetivo. Essa é talvez a coisa que mais melhora a sua vida, pois consegue melhorar tanto a sua situação financeira quanto a sua mentalidade. Eu lembro que o momento em que eu menos ganhei na minha vida foi quando eu estava próximo a pessoas que fumavam, bebiam até vomitar ou usavam drogas. Elas nunca pensavam em construir algo para si mesmas. Para elas é como se só existisse o hoje e nada mais. E beleza, cada um pensa do jeito que acha melhor. Mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, precisa entender que o seu futuro é tão importante quanto o seu presente. Outro tipo de pessoa que te atrapalha são as que fazem questão de te colocar para baixo. Você conta uma coisa incrível que você fez e elas fazem de tudo para diminuir sua conquista. Ficar perto de pessoas assim meio que corta seu potencial. É como se essa pessoa estivesse te prendendo para você nunca ser melhor do que ela. Mas claro, vão ter algumas pessoas que são realistas e vão te dar críticas construtivas. Por isso, você precisa saber diferenciar quem é quem no seu círculo social. E a terceira etapa é mudar sua mentalidade. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, e ele mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. O principal ensinamento do livro é que a nossa relação com o dinheiro é determinada pela nossa mentalidade. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, que só pessoas desonestas enriquecem, ou que ser rico é errado, você vai se sabotar sem perceber. O autor Harvey Eker explica que todos nós temos um modelo financeiro interno, que funciona como um termostato. Se sua mente está programada para um certo nível de renda, mesmo que você ganhe mais dinheiro, vai acabar gastando tudo ou perdendo, porque sua mentalidade não está ajustada para administrar mais riqueza do que está acostumado. Por exemplo, se o seu termostato financeiro está ajustado para R$2.000 mensais, mesmo que você ganhe na loteria e fique milionário, em algum momento você voltará para os mesmos R$2.000 mensais. E há vários casos reais que provam isso. Pessoas que ficaram ricas por sorte, mas perderam tudo e voltaram a trabalhar nos mesmos empregos de antes. Só que o contrário também acontece. Se o seu termostato estiver ajustado para ganhar R$100.000 mensais, mesmo que sua empresa quebre e você perca tudo, de uma forma ou de outra, você vai encontrar um jeito de reconstruir sua renda. Meu ex-chefe, por exemplo, faliu 3 empresas, mas seu termostato financeiro era tão alto que ele simplesmente criava outro negócio e logo voltava a ganhar o que sempre ganhou. Por isso, o primeiro passo para melhorar suas finanças não é apenas ganhar mais dinheiro, mas também mudar sua mentalidade sobre dinheiro. Você precisa parar de enxergar o dinheiro como um problema e começar a vê-lo como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Porque se sua mentalidade não mudar, sua conta bancária também não mudará. Certo, essas são as 3 etapas que vão te reprogramar. Agora partimos para a segunda missão, o diagnóstico. Não dá para melhorar de verdade sem ter uma visão clara e real da sua vida. Não é sobre impressionar ninguém, é sobre ser completamente honesto com você mesmo. Comece pelas suas finanças. Quanto você ganha por mês? E quanto gasta? Organize esses gastos em categorias. Depois disso, você precisa anotar todas as suas dívidas, seja financiamento, empréstimo de cartão, enfim. Anote o valor total, os juros e a parcela de cada uma. Depois vá para o seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e uma vez perdido, não pode ser recuperado. Então instale um aplicativo que monitora o tempo gasto no celular e veja quanto tempo está sendo desperdiçado. Esse exercício vai te mostrar onde otimizar seu tempo para conseguir fazer coisas mais produtivas do que ficar horas no celular. Feito isso, partimos para a missão mais difícil de ser executada, a reestruturação. Agora que você já sabe o quanto está gastando, é hora de cortar tudo que não seja essencial por pelo menos 3 meses. O ideal seria 6, mas vou dar uma colher de chá para vocês. O tamanho do seu sacrifício vai depender do quanto você gasta em relação ao que ganha. Se você ganha bem e já consegue guardar dinheiro, seu sacrifício será menor. Mas se você mal consegue pagar as suas contas, ou pior, precisa se endividar para sobreviver, então o sacrifício será bem maior.
O nosso objetivo aqui é simples: reduzir seus gastos para que eles não ultrapassem 75% da sua renda, ou seja, garantir que você tenha uma folga financeira de 25% todos os meses. E para isso, corte tudo. Nada de saídas no final de semana, nada de ficar horas no Instagram ou rolando feed sem propósito, nada de comprar lanches toda semana e o mais importante, nada de novas dívidas. Você pode até achar isso radical demais, mas eu não acho. Pense bem, são 3 meses que vão mudar sua vida financeira da água pro vinho. E se você não quer parar de curtir 3 meses para ter uma vida muito melhor lá na frente, então sinto muito lhe dizer isso, mas você não merece construir riqueza. Certo, com essa clareza e mudanças aplicadas, provavelmente você tem dinheiro sobrando no final do mês. Então partimos para a próxima missão, a blindagem. Essa missão envolve 2 pilares essenciais para a construção de riqueza. O primeiro passo é construir uma reserva de emergência de pelo menos R$5.000. Aloque 10% da sua renda todos os meses até atingir esse valor. Esse dinheiro guardado vai te proteger caso aconteça algo inesperado na sua vida, como um carro quebrado, uma conta médica ou uma multa por ultrapassar o radar muito rápido. Essas coisas podem acontecer e se você não estiver preparado para isso, pode acabar se afundando em dívidas. E a segunda coisa é pagar todas as suas dívidas de juros altos. Infelizmente, o sistema financeiro foi feito para que você continue sempre endividado. Não é à toa que 77% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. Mas você está fazendo as coisas diferentes. Anotou todas as suas dívidas e está conseguindo fazer seu dinheiro sobrar no final do mês. Agora você vai alocar 15% da sua renda para o pagamento das suas dívidas. E existem 2 métodos bem comuns para lidar com as dívidas. O primeiro é o método Avalanche. Esse é o jeito mais lógico de eliminar dívidas, pois prioriza o pagamento da dívida com maior taxa de juros primeiro. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 12%, uma de um empréstimo bancário de 5% e outra de um financiamento de um carro de 2%, você primeiro paga a do cartão, depois a do banco e só depois a do carro. O segundo método é o método Bola de Neve. Esse é o método mais psicológico. Aqui você começa pagando a menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Isso vai criar em você uma sensação de progresso mais rápido, o que vai te motivar a pagar mais dívidas. No caso do nosso exemplo, se a dívida do carro custasse R$2.000, a do banco estivesse em R$5.000 e a do cartão em R$8.000, então você primeiro paga a do carro, depois a do banco e só depois a do cartão. Os 2 métodos são ótimos, escolhe o que você acha melhor e vá pagando aos poucos. Após isso, seguimos para a 5ª missão, a construção. E aproveitando que você chegou até aqui, comente manga. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. A missão 5 é bem interessante e desafiadora. Agora que você eliminou suas dívidas de juros altos e construiu sua reserva de emergência, chegou o momento de dar o próximo grande passo: fazer seu dinheiro trabalhar para você. Até aqui, você trocou o tempo por dinheiro. Você trabalhou, recebeu, pagou as contas, economizou e organizou sua vida financeira. Mas para construir uma riqueza de verdade, é preciso desvincular sua renda do seu tempo. Afinal, se você só ganha dinheiro enquanto está trabalhando, isso significa que no momento em que parar de trabalhar, sua renda também vai parar de chegar. E isso não é liberdade. Por isso, a partir de agora, os 15% que antes iam para quitar as dívidas e os 10% que você usava para construir sua reserva de emergência serão realocados para os investimentos. Isso significa que a partir de hoje, 25% da sua renda será destinada para construir sua liberdade financeira. E agora vem a grande questão: como investir esse dinheiro da melhor forma? Bom, existem 2 maneiras principais de desvincular sua renda do seu tempo. A primeira e mais eficiente é criar um negócio que funcione sem você. Porque pense comigo, se hoje você deixa de trabalhar, sua renda desaparece. Mas se você criar algo que pode ser vendido inúmeras vezes, sem precisar do seu esforço contínuo, você constrói um fluxo de renda que continua existindo mesmo sem o seu trabalho ativo. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode criar um curso online, escrever um livro, compor uma música, criar um negócio digital automatizado. Enfim, existem inúmeras opções. Você só precisa ter o conhecimento para começar o negócio. Essa sempre será a melhor forma de enriquecer, porque não há limites para os ganhos. Se você acerta um modelo de negócio escalável, pode ganhar muito dinheiro sem precisar vender seu tempo diretamente. Mas, em compensação, aqui vai uma verdade nua e crua. Essa é, sem dúvidas, a forma mais difícil de fazer dar certo. Criar um negócio exige tempo, aprendizado, resiliência e muitas tentativas antes de funcionar de verdade. Por isso, enquanto você desenvolve essa estratégia no longo prazo, existe um segundo caminho mais acessível e previsível para gerar renda passiva. E eu estou falando do mercado financeiro. Essa é uma maneira muito mais simples de fazer o dinheiro trabalhar para você, pois em vez de depender exclusivamente do seu esforço, você investe em ativos que geram renda proporcional ao dinheiro aplicado. Quanto mais você investe, maior será seu retorno.
Agora que você entendeu, eu vou te falar sobre os investimentos mais conhecidos no mercado e você decide qual é melhor para você. O primeiro é a renda fixa. Se você quer um investimento que não oscile muito e que garanta um retorno previsível, a renda fixa é um bom lugar para começar. Aqui você empresta seu dinheiro para o governo ou para empresas e recebe juros em troca. Existem vários tipos de investimento em renda fixa, mas os mais comuns são o Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo e recebe juros por isso, CDBs, onde você empresta dinheiro para um banco e recebe um retorno fixo ou variável, LCIs e LCAs, que é semelhante ao CDB, mas são isentos de imposto de renda, e as debêntures, onde você empresta dinheiro para empresas e recebe juros por isso. Por exemplo, se você investe R$1.000 no Tesouro Direto com retorno de 10% ao ano, no final do ano seu dinheiro vai virar R$1.100, e isso é praticamente garantido. Agora, sobre as vantagens da renda fixa, ela é bem mais segura do que os próximos investimentos que eu vou falar. É ideal para quem quer previsibilidade e também alguns investimentos têm isenção de imposto. Agora, sobre as desvantagens, é que o rendimento costuma ser muito menor do que os próximos investimentos que eu vou falar. E também, alguns produtos têm um prazo longo de resgate. Ou seja, se você precisar do dinheiro agora, você vai ter que pagar muita taxa em cima disso. Agora, sobre a minha opinião. Para começar, eu acho que a renda fixa é uma boa, mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, então precisa saber sobre a renda variável. E o primeiro ativo da renda variável são as ações. Investir em ações significa se tornar sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, está comprando uma pequena parte daquela companhia. Então, se a empresa cresce e se valoriza, suas ações também aumentam de valor, e você pode vender no futuro por um preço maior do que pagou. Além disso, muitas empresas pagam dividendos, que são parte do lucro distribuído para os acionistas. Sobre as vantagens das ações, é que tem possibilidade de altos ganhos se escolher boas empresas. E quando eu falo de altos ganhos, são altos mesmo, acima de 15% ou até 20% ao ano. Para você ter uma noção, a renda fixa fica em torno de 8% a 11% ao ano, descontando os impostos. Outras vantagens é que, como eu falei, as empresas pagam dividendos, gerando uma renda extra para você. E também, qualquer pessoa pode começar com pouco dinheiro. Algumas ações custam R$20. Agora, sobre as desvantagens, é que vai ter oscilação. Um dia pode subir muito o preço e no outro dia pode descer tudo. E também exige tempo e estudo para escolher boas empresas. E sobre minha opinião, eu acho que as ações, quando bem escolhidas, são uma ótima forma de construir riqueza ao longo do tempo. Por exemplo, uma ação muito conhecida pelos investidores é a do Banco do Brasil. E lembra que eu falei que as ações podem render mais que 20% ao ano? Então, o Banco do Brasil teve um rendimento médio desde os anos 2000 de 23% ao ano. Contando tudo, valorização, dividendos, bonificações, enfim. Se você tivesse investido R$500 por mês desde 2000, hoje você teria acumulado R$5 milhões. Já na renda fixa, por exemplo, com uma média de 10% ao ano, você teria 600 mil. Por isso, se você tem tempo e disposição para estudar o mercado de ações, esse pode ser o melhor caminho para você. Terceiro ativo, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam como uma maneira de investir no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Em vez disso, você compra cotas de um fundo, e esse fundo pode ser dono de prédios comerciais, shoppings, hospitais ou galpões logísticos. Todo mês, os aluguéis recebidos desses imóveis são distribuídos entre os investidores, funcionando como uma renda passiva. Por exemplo, em vez de comprar um apartamento para alugar, você pode investir em um fundo imobiliário que é dono de vários shoppings, e você recebe uma parte do aluguel desses shoppings, sem precisar se preocupar com inquilinos, reformas ou burocracia. Agora, sobre as vantagens, é que tem uma renda passiva mensal. A maioria dos fundos imobiliários paga aluguel todo mês. Eles também são muito acessíveis, você pode começar com menos de R$100, e também você não precisa se preocupar com a administração dos imóveis. Já sobre as desvantagens, é que os rendimentos podem cair se houver problemas nos imóveis, e também o preço das cotas pode oscilar no mercado. E sobre a minha opinião, os fundos imobiliários são um bom investimento, quando bem escolhidos, mas não tanto quanto as ações. A maioria dos fundos basicamente vai te dar um retorno parecido com o CDI, tirando alguns fundos muito bons, que podem te dar um retorno de 12% a 15% ao ano, o que está ligeiramente acima do CDI. E para deixar claro, quando eu falo de retorno, é a valorização mais os dividendos. Quarto ativo, ETFs. ETFs são fundos que reúnem várias ações em um único investimento. Em vez de escolher uma empresa específica, você compra um ETF e investe automaticamente em várias empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você quer investir na bolsa americana sem escolher ações individuais, você pode comprar um ETF chamado IVVB11, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
As vantagens do ETF é que tem uma diversificação automática e é ideal para iniciantes que não querem escolher as ações. Agora, sobre as desvantagens, é que não paga dividendos diretamente, os ganhos são reinvestidos no próprio ETF, e também o desempenho depende do mercado como um todo, já que você não consegue escolher as ações individualmente. E sobre a minha opinião, é que apesar deles serem muito seguros, os principais ETFs do Brasil se provaram não ser muito rentáveis. A maioria tem um retorno de 8 a 10% ao ano. O único ETF que vale a pena investir é o IVVB11, já que ele teve um retorno médio nos últimos 10 anos de 20% ao ano. Mas tirando ele, os ETFs brasileiros não valem muito a pena, porque tem muitas ações horríveis no meio deles. Quinto ativo, Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que funciona como um dinheiro digital descentralizado. Diferente das ações e fundos imobiliários, ele não gera renda passiva, mas pode se valorizar muito ao longo do tempo. Por exemplo, se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin há 10 anos, hoje você poderia ter acumulado R$570 mil. Isso é um rendimento médio de 89% ao ano. E sobre as vantagens dele é que ele é descentralizado, ou seja, ele não depende de nenhum governo e também ninguém consegue fazer mais Bitcoin. Outra vantagem é que ele é escasso, pois como eu falei, não dá para criar mais Bitcoin. E ele também tem se provado uma proteção contra a inflação, tanto para o Brasil quanto para qualquer outro país do mundo. E por último, ele é muito acessível, já que você consegue comprar frações dele por R$30. Agora, sobre as desvantagens, é que ele é muito volátil, podendo sair de 500 mil para 400 mil em pouco tempo. E também exige um conhecimento para armazenar com segurança, pois eu não sei se você sabe, mas se você compra Bitcoin por uma empresa, como a Binance, por exemplo, que é a mais conhecida, e deixa o Bitcoin nela, enquanto ele estiver na Binance e não na sua carteira, então ele não é seu, e sim da empresa. E ele só será seu quando você passar ele para a sua carteira privada. Agora, a minha opinião sobre o Bitcoin é que ele é a melhor reserva de valor do mundo, ou seja, a melhor proteção contra a inflação do mundo. Governos podem imprimir mais dinheiro, mas não podem imprimir Bitcoin. Só que, claro, Bitcoin é um investimento para daqui a 20 anos para mais, porque você pode perder muito dinheiro no curto prazo, e ele não vai te dar dividendos. Então, o meu veredito é que se você não confia, busque saber mais ou simplesmente não invista. Agora, se você já conhece e confia, sabe aqueles 10% da sua renda que estavam indo para a sua reserva de emergência? Então, depois que você juntar 12 meses de suas despesas mensais, aloque os 10% para investir em Bitcoin todo mês. Com isso, acho que eu fiz um resumo completo para vocês sobre os investimentos mais conhecidos. E uma dica que eu dou, enquanto você não tiver conhecimento sobre os investimentos, fica na renda fixa, até você aprender. E por favor, não meta o louco. Dito isso, partimos para a última fase, a expansão. Agora que você já tem uma base financeira sólida, está livre de dívidas ruins, com uma reserva de emergência e já está investindo, então chegou a hora da fase mais importante, a expansão. Nada do que foi feito até aqui terá impacto real se você não buscar crescimento contínuo. Construir riqueza não é apenas sobre cortar gastos ou investir, porque como eu falei antes, os governos sempre podem imprimir mais dinheiro, e fazendo isso eles causam a inflação. Para você ter uma noção, enquanto 5 kg de arroz hoje custa R$30, em 1999 custava R$3. Isso equivale a um aumento de preço de quase 9% ao ano. Agora pense comigo, se sua renda não aumenta e o preço das coisas sobem, isso significa que você está ganhando menos com o tempo. E isso para a construção de riqueza é um tiro no pé. Você até consegue construir uma riqueza dependendo do quanto ganha, mas será de uma forma bem lenta e talvez no final você nem aproveite. Um exemplo disso aconteceu em 2014, quando um homem chamado Ronald Reagan apareceu nos principais jornais americanos. Porque após sua morte, descobriram que ele tinha acumulado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Até aí parece tudo bem, só mais um caso de um milionário desconhecido. Mas o detalhe que chocou a todos foi que Ronald trabalhou a vida inteira como frentista e zelador, sempre ganhando um salário mínimo. E como alguém que ganhou um salário mínimo a vida inteira conseguiu ficar milionário? Bom, ele não roubou um banco, se é isso que você está pensando. Ele basicamente seguiu a estratégia que eu mostrei para vocês, alocar parte da renda para comprar ativos. No caso dele, foram as ações, e ele fez isso por muito tempo. No final, ele conseguiu uma fortuna que muitos gerentes ou banqueiros não têm. Essa história é incrível, né? Mas também é um pouco triste. Ronald era um cara simples. Não gostava de ostentar, não gostava de sair, não gostava de comprar coisas. E quando morreu, doou quase todo o seu dinheiro para a caridade. Só que você provavelmente quer aproveitar seu dinheiro, não é? Por isso eu digo, se você não aumentar sua renda, você poderá até aproveitar sua riqueza um pouco. Mas vai estar bem velho para isso. Por outro lado, se sua renda cresce a cada ano, você consegue investir mais e acelerar o seu processo de enriquecimento. E em algum momento você vai poder dizer, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu vou tirar o dia de folga para mim. E a sua riqueza continuará crescendo mesmo assim.
E existem diversas maneiras de multiplicar sua renda. Você pode criar um negócio próprio, fazer um bico aos fins de semana, pedir um aumento no seu emprego, conseguir uma promoção ou mudar de carreira, fazer um curso ou uma certificação para aumentar seu valor no mercado, voltar a estudar para conseguir um emprego melhor, enfim. O ponto principal é, você deve buscar formas de colocar mais dinheiro nos seus investimentos. E para finalizar, uma dica bônus para vocês é sempre busque mais conhecimento. Se você não conhece sobre investimentos ou sobre educação financeira, você pode facilmente ser enganado e vai perder muito dinheiro assim. Eu mesmo poderia estar te enganando agora. Então busque conhecimento por conta própria, porque tirando o seu tempo, talvez seja a melhor coisa que você pode ter na sua vida. A maioria de nós cresce ouvindo que estudar bastante e tirar boas notas é o caminho certo para ter uma vida tranquila no futuro. A gente passa anos na escola decorando fórmulas, datas históricas e regras gramaticais, mas sai de lá sem saber o básico da vida, que é como se organizar financeiramente, como lidar com dívidas, como investir ou até mesmo entender como ganhar mais dinheiro no mundo real. E aí quando chega a hora de enfrentar a vida adulta, muita gente se sente completamente perdida. Não é à toa que 77% das famílias estão endividadas. E o mais preocupante é que grande parte dessas pessoas nem sabe exatamente como se endividou, só sente que o dinheiro está sumindo assim que entra. E não se engane, a resposta para esse problema não está só em ganhar mais, mas também em mudar a forma como você enxerga e lida com o dinheiro. Porque no fim das contas, não importa se você ganha 2 mil por mês ou 20 mil por mês. Enquanto você estiver gastando mais do que ganha, você vai ficar preso em um ciclo sem fim de trabalhar para pagar as contas. O problema não é só a falta de dinheiro, é a falta de um modelo mental saudável sobre ele. E é isso que a gente precisa corrigir. Está na hora de parar de repetir o ciclo. Está na hora de aprender de fato o que é o dinheiro, como ele circula e como você pode assumir o controle da sua vida financeira. A escola pode não ter te ensinado isso, mas hoje eu vou te ensinar um pouco mais sobre uma das coisas que você mais vai precisar na sua vida. Parte 1. O que é o dinheiro? Uma pergunta, o que é o dinheiro para você? Ou melhor, o que o dinheiro realmente representa? Quando você faz uma compra na Shopee ou quando você recebe um salário pelo seu trabalho, qual é o significado real do dinheiro nessas transações? Normalmente, o dinheiro é definido como um meio de troca, um instrumento que facilita a compra, venda ou troca de produtos e serviços entre pessoas. Mas, sinceramente, eu não acho que essa definição explique de fato o que o dinheiro representa. Uma forma melhor de olhar para o dinheiro é entender que ele é uma expressão de valor. Quando você paga uma certa quantia para comprar algo, faz isso porque percebe que o valor daquele produto ou serviço equivale ao valor do dinheiro que você está entregando. E é claro que geralmente esse valor não é determinado só por você, mas sim pelo mercado como um todo. Mas o ponto-chave aqui é entender que o dinheiro significa valor. Essa visão sobre o dinheiro é muito importante porque nós temos a tendência de dar um peso moral ao dinheiro. Com certeza você já ouviu alguma frase do tipo, o dinheiro é a raiz de todo mal. Nós vemos alguém com muito dinheiro e automaticamente pensamos coisas como, essa pessoa teve sorte, de quem será que ela se aproveitou para chegar lá, ou quem perdeu para que ela pudesse ganhar. E raramente pensamos que tipo de valor foi criado para gerar todo aquele dinheiro. Entender que o dinheiro é simplesmente uma expressão de valor é a melhor maneira de perceber que ele não é necessariamente ruim ou mal, nem torna alguém uma pessoa ruim. E claro, existem pessoas que enganam e tentam convencer você de que algo tem valor, quando na verdade não tem, mas isso fala mais sobre o caráter delas do que sobre o dinheiro em si. O dinheiro por si só apenas abre mais opções e amplia seus horizontes. O que você escolhe fazer com ele depende exclusivamente dos seus próprios valores e princípios morais. Mas beleza, você entendeu que o dinheiro representa valor. Só que e agora? Como isso muda a realidade de alguém que vive de salário em salário ou está afundado em dívidas de cartão de crédito? A verdade é que só entender que o dinheiro é valor não muda nada na prática. Talvez mude sua forma de enxergar as coisas. Mas o que a gente faz com isso? Bom, para responder, deixa eu te devolver uma pergunta. Como anda seu relacionamento com o dinheiro? Parte 2. Produção versus consumo. O dinheiro entra na sua vida e sai dela. Essa é uma relação que geralmente expressamos pela sua renda e despesas. Mas existe outra forma prática de explicar isso, que é olhar para a sua produção versus o seu consumo. Na maioria das vezes, o dinheiro entra na sua vida porque você produziu algum tipo de valor, e para a maior parte de nós, esse valor vem do nosso emprego. Agora, quando o dinheiro sai da sua vida, é quando você consome algo, seja uma assinatura de Netflix, um carro novo ou uma casa. De várias maneiras, podemos observar o patrimônio líquido de alguém como uma forma de medir a relação que essa pessoa tem entre produção e consumo.
Por exemplo, pense em você mesmo por um momento. De todo o dinheiro que já entrou na sua vida e depois saiu, quanto ainda permanece com você hoje ou está investido em algo que realmente gera valor? E qual parte dessa relação você sente que está desequilibrada ou precisa melhorar? Provavelmente você vai responder que seriam ambas. E na maioria dos casos é verdade. Mas um estudo revelou que 5 em cada 10 brasileiros que ganham mais que 10 mil por mês ainda vivem no aperto financeiro. Nos comentários dos meus vídeos já teve gente dizendo que ganha 20 mil por mês e não consegue fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. E você acha que o problema delas é o quanto recebem? Eu acho que não. Se você recebe um salário muito acima da média e ainda assim encontra uma maneira de gastar tudo, eu diria que o problema está claramente na maneira como você consome e não na sua produção. Um exemplo disso foi o ex-lutador profissional Mike Tyson, que em 2003 declarou falência, acumulando uma dívida gigantesca de 30 milhões de dólares. E tudo isso aconteceu apesar dele ter faturado mais de 300 milhões de dólares ao longo da sua carreira. E existem vários e vários exemplos de pessoas que ganharam milhões por sorte ou por talento e perderam tudo. No final, a coisa é simples. Sua capacidade de produzir não significa nada se você tiver um problema sério com o consumo. Parte 3. A armadilha do dinheiro. Corrida dos ratos. Uma busca infinita, inútil, sem propósito ou resultado real. Muitas vezes, essa expressão é associada ao trabalho das 8 às 6, aquele emprego tradicional. Algumas pessoas gostam de usar esse termo para tentar fazer você se sentir mal por ter um emprego convencional e acabam tentando te convencer a comprar livros ou os cursos delas. Mas o que elas não levam em conta é que existem pessoas que gostam do que fazem ou estão felizes com seus trabalhos, ou até têm outras aspirações além do emprego tradicional. A verdadeira corrida dos ratos não é ter um emprego fixo, mas sim viver no limite financeiro. É estar a um salário de distância do zero absoluto, daquela sensação constante que assim que o dinheiro entra, ele já desaparece logo em seguida. E quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa essa situação fica. Perder o emprego, sofrer um problema de saúde inesperado ou qualquer situação que fuja ao seu controle pode virar sua vida financeira de ponta cabeça em questão de segundos. Agora, pense na carga emocional disso tudo. Quando você vive no limite financeiro, seu emprego deixa de ser uma escolha e vira uma obrigação absoluta. Afinal, você precisa dele para manter o estilo de vida ou continuar pagando suas dívidas. E como já dizia Tyler Durden, as coisas que você possui acabam possuindo você. Mas tem uma boa notícia, não precisa ser assim para sempre. O primeiro passo no universo das finanças pessoais é começar a ter consciência sobre o seu relacionamento com o dinheiro. Normalmente, o primeiro passo recomendado é registrar suas despesas mensais, separando em categorias como moradia, transporte, alimentação, lazer, contas fixas, etc. A ideia é entender você mesmo como consumidor. Mas eu sei que fazer isso, além de ser chato, incomoda um pouco. Na psicologia financeira, essa dificuldade é chamada de efeito avestruz, nossa tendência natural de evitar informações financeiras negativas. Sabe quando você evita olhar o saldo da sua conta depois de sair com os amigos porque não quer saber o estrago? Pois é, isso é exatamente o efeito avestruz entrando em ação. Só que depois que você supera essa fase inicial, chega o momento de assumir o controle dos seus hábitos como consumidor. É aí que entra o famoso orçamento. Orçamento nada mais é do que decidir mês a mês quanto você vai gastar em cada categoria e seguir sua risca. Você passa a olhar de perto tudo que você está consumindo e encontra formas de reduzir esses gastos para viver abaixo do que você ganha. Em outras palavras, você constrói um estilo de vida onde ainda sobra dinheiro para poupar e investir em algo produtivo. Um ponto importante aqui é que antes mesmo de pensar em investimentos, uma das práticas mais comuns em finanças pessoais é montar uma reserva de emergência, que normalmente corresponde ao valor suficiente para cobrir de 3 a 6 meses das despesas mensais. Mas a grande questão é, por que alguém escolheria viver acima dos seus limites financeiros e se colocar voluntariamente nessa situação de risco? Por que alguém gastaria mais do que pode? E aqui entram vários vieses cognitivos. Além do efeito avestruz, temos também, por exemplo, o desconto hiperbólico, que é aquela tendência de preferir recompensas imediatas ao invés de recompensas maiores no futuro. É quando você escolhe gastar em um par de tênis agora, ao invés de investir pensando em algo melhor no futuro. Outro viés é a prova social. Nossa tendência é de agir conforme as pessoas ao nosso redor agem. Por exemplo, se as pessoas à sua volta compram algo, você também sente que precisa comprar. Ou se as pessoas ao seu redor veem o dinheiro como algo negativo, você provavelmente vai começar a achar o mesmo. Existe até uma expressão em inglês que define bem esse problema: keeping up with the Joneses. Ou seja, tentar acompanhar seus vizinhos, tentar não ficar para trás em relação aos outros.
Se eles compram um Civic, você sente que precisa comprar um também. Se eles têm roupas caras, você quer também. Se reformam a casa, você sente a necessidade de fazer o mesmo, só para impressionar os outros. Hoje em dia, esses vizinhos não são necessariamente os que moram ao seu lado. Eles estão em toda parte, especialmente nas redes sociais. Nós somos vulneráveis à aprovação social, nos importamos muito com o que os outros pensam de nós. O grande problema é medir nosso valor próprio pela quantidade de curtidas no que a gente posta. Mas calma lá, não tô dizendo que comprar roupas caras, joias ou carros esportivos é ruim, nem que consumir é errado. O objetivo desse vídeo não é filosofar sobre o materialismo em si, mas sim chamar sua atenção para quem você é como consumidor. Você se importa mais em parecer que tem dinheiro ou realmente ter dinheiro? A verdadeira corrida dos ratos não tem a ver com o emprego tradicional, mas sim viver no limite financeiro, sempre correndo atrás do próximo salário ou da próxima compra, ao ponto de deixar de lado os seus objetivos reais, sonhos e planos maiores. Um orçamento bem feito e acompanhar de perto as suas despesas já provaram inúmeras vezes ser a solução prática para tirar você dessa armadilha. É muito legal falar sobre ganhar dinheiro e imaginar como seria ter muito dinheiro, mas de que adianta tudo isso se o seu relacionamento com o dinheiro faz você perder tudo ou precisar trabalhar sem parar só para manter esse estilo de vida? Essa é a verdadeira corrida dos ratos. Dito isso, agora sim vamos falar sobre ganhar dinheiro. Parte 4. Produção. O que eu vou falar aqui não é novidade, são ideias que já são discutidas há anos e que funcionam de verdade quando colocadas em prática. Muita gente por aí aprende como economizar melhor, controlar os gastos do dia a dia, evitar desperdícios, e tudo isso é essencial, principalmente para quem está começando a se organizar financeiramente. Mas tem um ponto que sempre vai ser mais importante do que tudo isso, e ao mesmo tempo é muito difícil de ser ensinado, que é como aumentar sua renda. É muito mais fácil ensinar alguém a cortar despesas do que mostrar um caminho claro para ganhar mais dinheiro. Afinal, reduzir gastos funciona para quase todo mundo. Já aumentar a renda exige estratégia, paciência, autoconhecimento e principalmente disposição para pensar diferente. Existe um movimento chamado FIRE, que defende a ideia de viver com o mínimo possível, economizar agressivamente e investir desde cedo. O objetivo é atingir a independência financeira e se aposentar o quanto antes. Quem segue essa filosofia costuma viver de forma extremamente controlada, evitando ao máximo gastos desnecessários para que no futuro não dependa mais de um emprego. Outro estilo de vida que se conecta com isso é o minimalismo. Ele não foca só no dinheiro, mas numa vida com menos excessos, menos consumo, menos distrações e mais propósito. A ideia é gastar com o que realmente importa e se desfazer do que só ocupa espaço e consome energia, inclusive financeira. Essas abordagens têm seus méritos e podem funcionar, principalmente para quem tem um salário baixo e precisa construir um plano sólido para sair do sufoco. Mas sejamos sinceros, só economizar não vai te fazer conquistar grandes resultados. Ninguém muda de vida apenas deixando de tomar café na padaria ou cortando a assinatura de stream. As pessoas que realmente transformam sua realidade financeira fazem isso porque aprenderam a produzir algo de valor em larga escala, ou seja, elas entenderam como gerar valor para o mercado e foram pagas por isso. O dinheiro que você ganha está diretamente ligado ao valor que o mercado percebe no que você oferece. E a melhor maneira de aumentar esse valor é simples: identificar um problema, criar uma solução e entregar essa solução para um número cada vez maior de pessoas. É isso que muitos chamam de empreendedorismo. Mas calma, não estou dizendo que todo mundo precisa abrir uma empresa ou virar empresário. Não é esse o ponto. O mais importante é entender o que você tem de bom para oferecer e encontrar uma forma de usar isso ao seu favor. Você pode começar pequeno, vendendo um serviço, criando um canal de conteúdo, desenvolvendo um produto ou até mesmo fazendo algo paralelo ao seu trabalho atual. O importante é produzir algo que tenha valor real para alguém, e isso pode ser feito até no seu trabalho. Você pode ver maneiras de aumentar a produção dos seus colegas de trabalho, por exemplo, e daí você vende essa ideia para o chefe. Produzir é isso, é transformar suas habilidades, sua criatividade, sua experiência ou até mesmo sua história em algo que ajude as outras pessoas. Pode ser um aplicativo, um curso, um produto artesanal, um serviço, um conteúdo informativo, não importa o formato. O que importa é o valor que você gera. Para muita gente, o emprego tradicional será a principal fonte de renda, e tá tudo bem com isso, mas isso não significa que você deva parar por aí. Você ainda pode desenvolver outras formas de gerar valor, dentro ou fora do seu horário de trabalho. Hoje em dia, a internet abriu portas que há alguns anos eram inimagináveis. Você pode criar, testar, oferecer algo ao público e ver se funciona, e se não funcionar, você ajusta e tenta de novo. É assim que se aprende. Então, resumindo tudo: primeiro, tome consciência de quem você é como consumidor. Entenda o que você compra e por que compra. Faça um registro de suas despesas e estabeleça um orçamento para controlar e gerenciar o consumo.
Depois disso, foque em aumentar sua capacidade de produção, trazendo o máximo de valor possível para a sociedade, seja através do seu trabalho, de um negócio ou qualquer outra forma de produção. Esse é o caminho que funciona, e não é sobre truques rápidos ou atalhos, é sobre construir algo sólido com consciência e consistência, porque, convenhamos, não estamos mais falando de economizar R$ 5 no lanche, estamos falando de transformar sua relação com o dinheiro de verdade, ao ponto de conquistar liberdade, estabilidade e, quem sabe, uma vida com bem mais opções do que você tem hoje. Antes de tudo, não somos todos iguais. Vivemos em cidades diferentes, com infraestruturas diferentes e em condições diferentes. Ninguém começa essa corrida do mesmo ponto de partida, mas esse plano funciona. Seu ambiente e sua situação atual podem acelerar ou desacelerar as coisas, mas o resultado final será o mesmo se você seguir o plano. Agora, é de extrema importância que você não tenha dívidas. Se você estiver endividado, arruma um emprego ou uma fonte de renda segura. Não assuma mais dívidas, trabalhe duro e quite o que deve, para poder começar como uma folha limpa. A segunda coisa é que você precisa de baixas dependências. Isso vai envolver risco nos primeiros anos. Você não verá muito resultado no início, mas precisará continuar insistindo. Se você tiver filhos ou parentes que dependem de você, ainda é possível enriquecer, mas com muito mais cautela. Comece esse projeto como algo paralelo ao seu emprego, até que a nova fonte de renda consiga sustentar você e a sua família. A terceira coisa é que você precisa de uma renda ou uma reserva. Você vai precisar de recursos mínimos. Se você já tem um trabalho ou economias, isso vai ajudar. Mesmo começando com pouco, terá custos. Talvez você precise de um carro ou pagar alguns serviços, mesmo tentando fazer o máximo sozinho. O quarto ponto, que é extremamente importante, é que você precisa de pelo menos 5 a 10 anos trabalhando nisso. O tempo médio para um negócio dar certo é de 7 anos. Se você conseguir construir algo que dure esse tempo, você vai ficar rico. Se for muito ágil e inteligente, talvez consiga em uns 5. E se for mais lento, pode levar uns 10. Mas você consegue chegar lá. E se você estava esperando uma fórmula mágica ou o universo jogando 1 milhão na sua conta, esse não é o vídeo para você. Agora, podemos dividir o modelo em 3 partes. A primeira é começar a ganhar dinheiro. A segunda é construir riqueza. E a terceira é ficar rico. Com isso dito, aqui vão os 15 passos que milionários e bilionários seguiram para ficar rico. Primeiro passo, estabeleça a meta. Quando você define uma meta, ela precisa te causar urgência. Toda vez que você pensar nela, ela deve te motivar a levantar do sofá e parar de assistir Netflix. Toda pessoa bem-sucedida escreve suas metas, e não qualquer tipo. A sua meta precisa atender a esses 5 critérios. Ela deve ser uma meta específica, mensurável, alcançável, realista e temporal, ou seja, com um prazo definido. Se a sua meta não atende aos 5 critérios, não é uma meta inteligente. Por exemplo, em vez de sonhar em ser bilionário, algo distante e vago, defina uma meta como faturar R$1.000 por mês com este novo projeto até o final de dezembro. Se você está começando do zero, chegar a R$1.000 por mês já é uma vitória imensa, não é? Você não ganhava nada antes disso. E com essa ideia, agora já está progredindo. Daí, assim que você bater essa meta, aumente o teto. 5.000, depois 10.000, depois 50, sempre ajustando conforme você as alcança. Passo 2. Desmembre e faça as contas. Pela primeira vez, você tem uma meta e está levando a sério. Agora, precisa saber o que precisa acontecer para atingi-la. Isso se chama engenharia reversa. Sim, você vai precisar fazer as contas se quiser enriquecer. Afinal, dinheiro é um jogo de números. A beleza da matemática é que ela funciona igual para todo mundo. Por exemplo, para fazer R$1.000 por mês, você precisa de R$100 de 10 pessoas, ou R$50 de 20 pessoas, ou R$10 de 100 pessoas. Faça as contas para a sua meta. Daí, com os números em mãos, bora desmembrar a execução. Se você quiser receber R$50 de alguém, precisa de um produto ou serviço que valha pelo menos R$50 para essa pessoa. Esse produto precisa estar acessível para ela, e é necessário um jeito de fazer a transação. Vou deixar mais simples de você entender. Para atingir a meta, você precisa de um produto, um site e uma conta bancária. Percebe como estamos quebrando tudo em partes menores? Agora desmembre ainda mais. Que tipo de produto eu posso oferecer? É físico? Digital? É um serviço? Como vai funcionar? O que ele contém? O que precisa para ter um site? Eu preciso de um domínio, uma hospedagem, uma logo, uma forma de receber pagamentos, enfim. Preste muita atenção nesse tipo de raciocínio estruturado. Isso precisa acontecer para que aquilo possa acontecer. Essa é a diferença entre quem vence e quem falha. Se você não souber quebrar uma meta em partes menores, nunca vai alcançá-la. Todo rico entende isso, e agora você também.
porque agora você tem algo que pode executar. Criar um site é algo que você pode aprender a fazer. Tudo dentro desses degraus menores é executável. Passo 3. Eduque-se e desenvolva habilidades. O grande ponto sobre metas executáveis é que outras pessoas já alcançaram antes de você. Ou seja, já existe um conhecimento disponível sobre como resolver esse tipo de problema. Então é hora de parar de ser ignorante e começar a aprender. Sim, ficar rico exige que você se eduque. Aprenda sobre a área em que você está entrando, entenda como as coisas são feitas, quais são as melhores práticas, o que evitar, como outras pessoas falharam e como venceram. Neste momento da sua jornada, você está absorvendo o valor do ecossistema, do mesmo jeito que está fazendo agora, consumindo esse conteúdo. A maioria de nós odiava a escola, porque éramos forçados a aprender sobre coisas que não nos interessavam. Mas agora você verá que isso aqui é diferente. Pessoas bem-sucedidas realmente gostam de aprender sobre o setor em que atuam, porque isso as torna mais competentes, mais criativas e torna a jornada mais prazerosa. A cada sessão de estudo, você estará crescendo em conhecimento. Mas atenção, isso não é o bastante. Teoria nunca é o suficiente. Para você atravessar a ponte que separa o sonhador do executor, você precisa praticar. Por exemplo, você não aprende a nadar só lendo um livro. A teoria ajuda, claro, mas você tem que ir para a piscina e praticar. Quanto mais você pratica, mais entende como aplicar. E ao repetir isso muitas vezes, você estará desenvolvendo habilidades reais. E habilidades têm valor, porque podem ser convertidas em dinheiro quando combinadas com o tempo. Uma habilidade significa que você sabe fazer algo com sucesso. Agora é hora de usar essas habilidades em benefício próprio. Passo 4. Trabalhe todos os dias. Seja bem-vindo ao que muitos chamam de a rotina da ralação. Essa sua meta é como uma estátua incrível escondida dentro de um enorme bloco de mármore. Depois que você aprende a esculpir, ainda vai levar muito tempo até que a obra esteja finalizada. A regra é simples. Quanto mais você trabalha, mais rápido vê os resultados. Esse é o primeiro grande teste da sua jornada. Você quer isso de verdade? E se é isso mesmo que você deseja para sua vida, você vai desistir depois de 3 meses? Ou depois de 1 ano? Ou 2? A palavra mágica aqui é disciplina. Você precisa disciplinar sua mente e as suas ações. Sempre se lembre, se esse projeto der certo, o resto da sua vida vai ser incrível. E é isso que deve te empurrar de volta para o trabalho todos os dias. No começo vai ser muito lento, mas depois de alguns meses você terá suas próprias vitórias. Comemore essas vitórias e depois volte a trabalhar. Passo 5. Faça acontecer. Imagine que sua jornada rumo ao sucesso é como fazer um crochê. Você já escolheu a lã, pegou a agulha e sabe mais ou menos o que quer fazer. Um cachecol. Mas tem um detalhe. O crochê não se constrói com ideias. Se constrói ponto por ponto. Não importa se você ficou horas olhando vídeos de tutorial, testando linhas, ajustando a tensão do fio. Se a agulha não se mexeu de verdade, nada foi feito. Por isso, você precisa fazer acontecer de verdade, dar passos concretos rumo ao progresso. Por exemplo, você diz que vai lançar um site. Então compre o domínio, compre a hospedagem e coloque o site no ar. Essa etapa depende de você concluir aquelas metas menores que você definiu ao dividir seu grande objetivo. Essas pequenas metas são as coisas que movem a agulha para você. Defina datas específicas para cada uma delas. Depois, foque unicamente em finalizar essas etapas. Você não imagina quantas pessoas vivem trabalhando em seus projetos ou startups, mas nunca saem do lugar de verdade. Estão ocupadas sendo ocupadas, mas sem nenhum progresso real. Se em vez disso você focar em decisões importantes que aproximam você dessas metas menores, e se tiver disciplina para cumpri-las, você vai vencer. Nesse ponto, você já deve estar ganhando algum dinheiro, entende como o negócio funciona e o que precisa acontecer para ele crescer. Você provavelmente estará se sentindo sobrecarregado pelas tarefas do dia a dia, o que é completamente normal nesse estágio. Esses 5 primeiros passos são o impulso inicial que você precisa gerar sozinho, com esforço, para fazer o dinheiro começar a entrar. O problema é que agora você é um empregado do seu negócio. Você não é o dono do negócio. O negócio é o dono de você. E tudo bem por agora, mas isso não é sustentável ao longo prazo. É por isso que o próximo passo é fundamental. Passo 6. Terceirize tarefas repetitivas. Todos temos forças e fraquezas. Pessoas bem-sucedidas apostaram 90% ou mais do tempo nas suas forças. Qualquer outra abordagem leva à mediocridade. Para isso, você precisa encontrar pessoas que liberem seu tempo. Assim, você pode se dedicar ao que faz de melhor. Algo importante que você precisa entender é que você nunca vai encontrar alguém que trabalhe tão duro quanto você pelo seu negócio. Se você buscar um clone de si mesmo, vai ficar procurando para sempre. Em vez disso, procure pessoas dispostas a aprender e que sigam instruções com excelência.
Passe para elas tarefas repetitivas que você pode sistematizar. Divida cada tarefa em passos simples, ensine bem e deixe que elas repitam isso várias vezes. Esse processo é o que chamamos de automação. Você vai otimizar a sua produção com pessoas ou tecnologia. Seu objetivo deve ser sistematizar e automatizar 80% do seu negócio, deixando os 20% restantes, a parte estratégica e criativa, sob sua responsabilidade. Se você não conseguir trazer pessoas para automatizar os processos, nunca vai crescer. Você vai ficar preso em uma esteira infinita, correndo até se esgotar só para manter as luzes acesas. E não tenha medo de pagar bem essas pessoas. Tire isso do seu próprio pagamento. Pague-se o suficiente para cobrir seu custo de vida e todo o resto deve ser reinvestido no seu negócio. Passo 7. Analise e melhore. Com as tarefas do dia a dia sendo executadas e o negócio girando, agora é hora de pegar o volante e decidir para onde está indo e como chegar lá. Essa parte é inteiramente sua responsabilidade. Ninguém conhece o seu negócio melhor do que você. Quanto mais você entende e mede, maiores são as suas chances de sucesso. Por isso que todo investidor diz: conheça seus números. Estude seu negócio nos mínimos detalhes. Descubra o que está funcionando e o que não está. Estude outros negócios da mesma forma que estuda o seu. Descubra o que está funcionando para eles também. Com esses dois conjuntos de conhecimento, o seu e o dos outros, você será capaz de fazer mudanças inteligentes para permitir o crescimento. Seu trabalho agora é gerenciar bem os recursos que você tem, ou seja, a receita que está entrando, as pessoas que trabalham com você e você mesmo. Quanto melhor for sua gestão desses 3 fatores, melhor o negócio vai crescer. Neste ponto, todo mundo ao seu redor já vai te considerar um semi-sucesso. Você basicamente resolveu a equação do negócio e está indo bem. O dinheiro continua entrando e junto com ele vem as tentações. É aí que entra o próximo passo. Passo 8. Viva como se ainda fosse pobre. Esse é um muro invisível que impede a maioria das pessoas de realmente ficar rica. É um segredo que só os ricos entenderam. Todo o resto fica preso na classe média, sem entender porque nunca deram um salto para a riqueza de verdade. Mas aqui está um segredo. O tempo que você aguenta viver como pobre, quando já poderia gastar, define o quão rico você será. Autocontrole é o que separa os ricos de verdade dos de faz de conta. Quando o dinheiro começa a entrar, é natural sentir vontade de gastar, se presentear com os frutos do seu esforço. Faz sentido, certo? Você trabalhou duro nos últimos 5 anos ou 7 anos. Agora você pode finalmente pagar por uma casa melhor, um carro melhor, roupas melhores, uma vida melhor. Mas cuidado, isso é o que chamamos de armadilha no meio do caminho. Você está no meio da corrida, já avançou muito, sim, mas se você parar agora, não vai receber medalha. Você precisa chegar até o final para conquistar o verdadeiro prêmio. É assim que a classe média fica preso nela mesma. Eles acham que estão seguros, perdem a fome, se acomodam e começam a esbanjar. Você vê eles por aí ostentando. E cuidado com isso, muito cuidado. Se você cair nessa armadilha, corre o risco de perder tudo que construiu. A chave agora é autocontrole e disciplina. É isso que vai te permitir ficar verdadeiramente rico, em vez de só parecer rico. Passo 9. Poupe para investir. Pegue todo o dinheiro extra que você sente vontade de gastar com coisas sem propósito e guarde. Não toque nesse dinheiro. Não mude seu estilo de vida. Haja como se esse dinheiro nem existisse. Continue trabalhando do mesmo jeito que você trabalhou até agora, só mais um pouco. É nesse ponto que entram os fundamentos da construção de riqueza. O dinheiro poupado deve ser direcionado para ativos e não passivos. Ou seja, em vez de comprar algo que você quer, guarde esse dinheiro com o propósito de investir em algo que te traga mais dinheiro no futuro. No mundo da riqueza existem 2 tipos de mentalidade. A primeira é da maioria das pessoas, trabalhar duro para ganhar dinheiro e comprar coisas que desejam. E a segunda é a dos ricos, trabalhar duro para ganhar dinheiro e comprar máquinas que produzem ainda mais dinheiro. Quando você adquire máquinas de fazer dinheiro, pode comprar o que quiser sem precisar trabalhar. No primeiro modelo, quanto mais desejos você tem, mais precisa trabalhar. No segundo, quanto mais você trabalhar hoje, menos precisará trabalhar no futuro. E esse é o destino do dinheiro que está entrando no seu negócio agora, garantir o seu futuro. Passo 10. Invista. Nesse ponto, você está finalmente construindo riqueza. E essa riqueza será sua independente do que acontecer com seu negócio nos próximos anos. Você poderá contar com ela para facilitar sua vida. Eu posso fazer um vídeo de 30 minutos só falando dos tipos de investimentos possíveis. Mas para simplificar, há 2 tipos principais de investimentos que você deve fazer. O primeiro é investimentos em fluxo de caixa. O segundo é investimentos em valorização para ganho de capital. Deixa eu explicar os dois. Investimentos em fluxo de caixa geram valores mensais recorrentes. Já os de valorização crescem de valor com o tempo, para que você venda depois por um preço mais alto.
E aqui estão os 3 investimentos em fluxo de caixa mais populares. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. O primeiro são os aluguéis de imóveis. O segundo são ações que distribuem dividendos. E o terceiro são fundos imobiliários. Agora, os 5 mais comuns em valorização. O primeiro são as ações. O segundo, imóveis. O terceiro, ouro e prata. O quarto, arte e colecionáveis. E o quinto, Bitcoin. Alguns ativos oferecem os dois, como por exemplo, imóveis, que podem gerar renda de aluguel todo mês e com o tempo valorizam. E se você decidir vender no futuro, também lucrará com isso. Veja qual se encaixa melhor no seu perfil e aloque parte do que ganha em algum deles. Mas lembre-se, mesmo investindo, você precisa manter o seu negócio principal funcionando, até que sua riqueza chegue ao nível desejado. Passo 11. Reinvista no seu negócio principal. Neste ponto, você já está construindo riqueza. O negócio principal está funcionando, você tem investimentos paralelos gerando renda e está se sentindo incrível. Mas a tentação vai bater forte agora, cheia de objetos brilhantes ao seu redor. Novas oportunidades parecendo promissoras, esperando você dar atenção. E essa é a segunda grande armadilha do caminho para ficar rico: negligenciar a sua vaca leiteira. Todo o patrimônio que você acumulou até agora veio do seu negócio principal. Você chegou até aqui por causa da obsessão que teve com ele. E é justamente aqui que muitas empresas começam a declinar. E por quê? Porque você se distraiu, já não persegue com o mesmo foco de antes. O mercado está mudando, o cliente também. Seus concorrentes já te alcançaram e você está nadando em águas perigosas. Seus investimentos garantem que você não voltará a ser pobre, mas se você não elevar o seu negócio principal, jamais ficará verdadeiramente rico. E aqui começa a fase da consolidação do negócio. Uma boa regra prática para esse momento é pegar 50% do que o seu negócio gerar e colocar em investimentos, e os outros 50% você usa para melhorar e expandir o próprio negócio. Existem 2 formas de escalar o negócio. A primeira é verticalmente, que é simplesmente você melhorar o que já faz, aumentando a produção, melhorar a qualidade, cobrar mais por venda, enfim. A segunda maneira é horizontalmente, você cria novos produtos, complementos ou atua em necessidades adjacentes. A essa altura, você já está no seu negócio há cerca de 7 a 9 anos. Muita coisa mudou desde o começo e novas ferramentas estão disponíveis. Você precisa aprender como usar essas ferramentas ao seu favor para manter o seu negócio competitivo, porque seus concorrentes já estão usando elas e eles estão vindo atrás da sua fatia de mercado. Se vocês estiverem no mesmo nível de preparo, vai vencer quem estiver com mais fome e mais determinação. Essa reinvenção, tanto no seu negócio quanto em você mesmo, marca o início do 3º e último capítulo da sua jornada para se tornar rico. E aqui está como garantir que você não entregue tudo agora. Passo 13. Construa sua rede de relacionamentos. Agora que você está em uma posição privilegiada, terá acesso a círculos completamente novos. Sua função é se conectar. Pessoas ricas e bem-sucedidas tendem a andar juntas, porque é difícil se identificar com aquele primo distante quando se pode conversar com alguém que passou pelas mesmas batalhas que você. Então confie, quando você chegar no topo, não vai estar solitário. São apenas pessoas como você que chegaram lá, querendo fazer amigos com quem compartilham valores e experiências. Todos passaram por dificuldades parecidas, e todos compartilham conselhos para não perder o que conquistaram. Essa é sua chance de construir uma rede de segurança, que vai te impedir de voltar à pobreza. Tem uma frase que diz assim: seu network é seu patrimônio líquido. Essas conexões com pessoas que você confia e que também confiam em você vão se ajudar mutuamente em tempos difíceis. É como um pacto. Nós ajudamos para que nenhum de nós volte a ficar pobre. E eles te darão acesso a financiamentos, recursos, contatos e muito mais. Nunca subestime o poder de uma rede forte. Ela não só protege o que você já tem, como pode te deixar ainda mais rico. Passo 14. Use seus contatos para diversificar. Neste ponto, você tem um negócio sólido, investimentos variados funcionando e uma rede de contatos poderosa. Todos vocês agora estão buscando a mesma coisa, novas oportunidades. E aqui acontece a mágica. O tamanho do grupo abre portas que sozinho você jamais conseguiria abrir. Por exemplo, sozinho você comprava imóveis residenciais. Com um grupo, você compra prédios inteiros. Vocês desenvolvem projetos em escala, com mais poder de fogo. Graças à sua rede, você tem acesso a oportunidades que seus amigos identificam. E isso permite diversificar ainda mais o seu portfólio. Tudo que você precisa fazer agora é colher os frutos. E finalmente o passo 15, venda o negócio e faça tudo de novo. Só que maior ainda. Todo negócio deve ter um plano de saída. Você começa, constrói, cresce e então vende.
Esse é o caminho clássico de quem fez muito dinheiro. Sempre existe um peixe maior no mercado, e como você vem performando muito bem, provavelmente já chamou a atenção dele. Entre o ano 8 e o ano 12, você passará por uma fase de transição. Você já está há uma década nesse projeto, e pode ser que queira fazer algo novo. Esse também costuma ser o momento ideal para vender, já que o mercado está favorável, o negócio está maduro, graças aos reinvestimentos do passo 11, e sua vida pessoal já mudou bastante. Então é hora de deixar ir e receber uma quantia absurda por isso. Ou então, se preferir, continue operando e tirando bons lucros. Essa saída permite que você recalibre completamente a sua vida e siga novos caminhos. Ao longo da última década, você evoluiu como ser humano. O que você precisava há 10 anos atrás não é o que você precisa hoje, nem o que vai precisar daqui a 10 anos. Agora, a sua família está protegida, tudo o que importa está seguro, e você pode fazer o que quiser, tanto se aposentar e viver da sua arte, ou seja lá o que você goste, ou começar novamente tudo de novo, mas agora com muito mais recursos. Mais um aviso, isso aqui não é para qualquer um, vai ser um caminho bem difícil, e muitos vão cair antes mesmo de completar um ano de negócio, mas sempre que quiser desistir, lembre-se, o mercado está te testando. Ninguém te deve nada. Você terá que conquistar cada vitória com esforço real. Os tempos difíceis estão aí para eliminar os que fingem. E há uma recompensa esperando por quem consegue superar isso. Sabemos que a jornada para acumular riqueza pode parecer desafiadora, especialmente quando acreditamos que é um privilégio reservado para poucos. Neste vídeo, compilamos 11 conselhos valiosos sobre dinheiro e finanças, que vão transformar sua forma de pensar e te ajudar a conquistar a prosperidade financeira. Qualquer pessoa pode ter muito dinheiro. Muitas vezes, a gente acredita que a riqueza é coisa só para os privilegiados. A gente pensa que só quem tem um cargo importante na política, herdou empresas ou nasceu em família rica, é quem pode ficar rico. Mas isso é um engano completo. Dinheiro não é algo escasso, só a forma como a gente pensa sobre ele é que é limitada. A verdadeira maneira de prosperar financeiramente é deixar de lado essa mentalidade de escassez e restrições. Tem muitos bilionários que começaram do zero, e com o tempo, chegaram ao topo. Olha só os exemplos inspiradores, do Silvio Santos, fundador do SBT, Guilherme Leal, cofundador da Natura, Antônio Saraiva, fundador do Habib's, Marcel Telles, sócio da 3G Capital, e não pode faltar nessa lista o Luiz Barsi, o maior investidor brasileiro que conquistou bilhões de reais investindo em ações. Eles não vieram de famílias ricas, mas tinham uma mentalidade diferente quando o assunto era ganhar dinheiro. Número 2. É mais difícil manter o dinheiro do que ganhá-lo. Muita gente que passa por dificuldades financeiras acha que ganhar dinheiro é complicado, mas a verdade é que a maioria delas já ganhou dinheiro antes, e provavelmente vai continuar ganhando no futuro. Não tem segredos quando se trata de ganhar dinheiro. Você pode arrumar um emprego, vender alguma coisa ou prestar um serviço. É simples assim. O desafio mesmo é saber como segurar o dinheiro. A questão é que as pessoas não sabem como guardar e ganhar mais dinheiro. Muita gente acaba gastando dinheiro que nem tem. A capacidade de economizar dinheiro depende dos hábitos de gastos de cada um. Quanto mais você gasta, menos sobra para economizar e usar de forma inteligente. Ganhar dinheiro até que pode ser fácil, mas perder ele é realmente muito mais fácil se você não souber o que está fazendo. Estatisticamente, a pessoa comum economiza menos de 10% do dinheiro que ela consegue ganhar ao longo da vida. O resto simplesmente vai sendo consumido. Número 3. R$1 milhão não é muito dinheiro. R$1 milhão já não tem o mesmo valor de antigamente. Muita gente costumava acreditar que se conseguisse juntar R$1 milhão, estaria garantido para o resto da vida. Mas a verdade é que o poder de compra do dinheiro vai diminuindo a cada ano que passa. Para você ter uma ideia, se você tivesse R$1 milhão há 20 anos, esse valor hoje seria equivalente a aproximadamente R$3.212.459. Isso significa que R$1 milhão hoje teria um valor de apenas cerca de R$377.541 há 20 anos, levando em consideração a inflação acumulada nesse período. Por isso, mesmo quem tem R$1 milhão nos dias de hoje,
pode confirmar que não é tanto dinheiro assim como a maioria pensa. Atualmente, tem milionários surgindo em todos os lugares. Portanto, se você está sonhando em fazer 1 milhão, é melhor repensar. O dinheiro está sempre perdendo valor, e em vez de se contentar apenas com 1 milhão, vá além. Pense grande e busque conquistar mais. Número 4. Ideias não valem nada sem ação. Muita gente tem ideias incríveis, que poderiam se tornar algo grandioso e lucrativo. O problema é que poucas pessoas colocam essas ideias em prática. Você tem uma ideia sensacional na cabeça, mas o que você vai fazer a respeito? As pessoas bem-sucedidas estão prosperando porque agem em suas ideias. Elas elaboram um plano e o colocam em prática. Pode dar certo, pode dar errado, mas como você nunca vai saber se não tomar nenhuma atitude? Facebook, Google e TikTok têm algo em comum que os fez superar os concorrentes: a ação. MySpace, Yahoo e Vine, respectivamente, não conseguiram alcançar o mesmo sucesso por falta de ação. Uma franquia como a Starbucks se destaca pelo mesmo motivo. Quão difícil pode ser fazer um café com leite? Mas é a forma como eles agiram em sua ideia que os levou a ganhar milhões. Número 5. Ganhe dinheiro enquanto você dorme ou você nunca vai ficar rico. O tempo é um recurso igual para todos, já que todos temos a mesma quantidade dele. Cada pessoa tem 24 horas em um dia para fazer o que quiser. Então, como os ricos fazem isso? Eles sabem muito bem que não podem fazer tudo sozinhos, por isso tem pessoas para fazer as coisas por eles. Quem disse que gerar riqueza deve ser algo restrito apenas a você? Não é preciso ser a máquina que produz dinheiro, mas sim construir uma máquina que gere dinheiro para você. Mas o que significa isso? Vamos dar um exemplo. Imagine que você tem uma loja online. Você vende produtos ou serviços que as pessoas compram, mesmo quando você está dormindo. Quando alguém faz uma compra, o pagamento é processado automaticamente, o produto é enviado e você recebe o dinheiro sem precisar fazer nada. Essa é uma máquina de dinheiro em ação. Você está ganhando dinheiro enquanto dorme. A vida não se resume apenas a trabalhar duro para pagar as contas. Existe um mundo de oportunidades lá fora. Em vez de ficar preso em uma rotina exaustiva, pense em como você pode construir sua própria máquina de dinheiro. Enquanto você está ocupado com suas obrigações diárias, tentando conciliar trabalho das 8 às 17 horas, família, amigos, e não dormir o suficiente, tem pessoas por aí relaxando, enquanto suas contas bancárias estão crescendo. Pense grande, e busque maneiras de criar fluxos de renda passiva, para que você possa ganhar dinheiro enquanto dorme e alcançar a liberdade financeira. Número 6. Priorize aumentar sua renda em vez de reduzir os gastos. É comum as pessoas buscarem as melhores ofertas e economizarem alguns trocados em suas compras. Mas às vezes é importante dar um passo atrás e se perguntar: será que estou realmente economizando alguma coisa? Veja bem, tem gente que perde horas dirigindo pela cidade, visitando várias lojas, só para economizar R$ 3 em uma pasta de dente. Na verdade, isso não é uma economia real. Pelo contrário, você acabou perdendo tempo valioso e esforços preciosos que poderiam ser usados para se tornar mais valioso. Em vez disso, que tal investir esse tempo em aprender novas habilidades online, que possam te ajudar a conseguir um emprego melhor remunerado? Por mais que você tente economizar, sempre haverá um limite para o quanto você pode reduzir seus gastos. Por outro lado, não há limite para o quanto você pode ganhar. Então, em vez de se concentrar apenas em cortar custos, concentre-se em aumentar sua renda. Busque maneiras de ganhar mais dinheiro, seja por meio de uma promoção no trabalho, investimentos ou até mesmo começando um negócio próprio. Aumentar sua renda te dá mais possibilidades e liberdade financeira. Lembre-se, o verdadeiro potencial está em ganhar mais, não apenas em gastar menos. Número 7. Riqueza é conquistada com o tempo. As pessoas que têm menos recursos sempre sonham com uma sorte grande, como se de repente encontrassem uma mina de ouro.
Elas querem enriquecer rápido e fácil, mas não é assim que funciona. Algumas tentam a sorte comprando bilhetes de loteria, na esperança de ganhar o grande prêmio. Mas você conhece algum rico que gasta dinheiro em loteria? Isso acontece porque eles estão ocupados buscando formas de construir sua riqueza com seu próprio esforço. Assim como um muro é construído tijolo por tijolo, acumular riqueza não acontece da noite para o dia, leva tempo. Muitas pessoas têm a ideia errada de que é necessário ter muito dinheiro para ganhar mais. Na realidade, você pode começar um pequeno negócio com os recursos que possui e, aos poucos, fazê-lo crescer e gerar lucro. No início, os ganhos podem não ser significativos, mas com o passar do tempo, você irá colher os resultados. Não espere que outra pessoa enriqueça você. Você tem o poder de assumir o controle da sua própria jornada financeira. Número 8. Nunca faça empréstimo para gastar em coisas que não te fazem ganhar dinheiro. Se você tem maturidade financeira, não precisará recorrer a empréstimos, porque já possui uma reserva financeira sólida. No entanto, em certas situações, pode ser necessário pedir dinheiro emprestado. Emergências acontecem, e às vezes, não temos muita escolha. Mas antes de fazer isso, é importante fazer algumas perguntas a si mesmo. De onde você está obtendo esse dinheiro? Muitas pessoas recorrem a instituições financeiras que cobram juros altos e se aproveitam da situação para lucrar. Geralmente, elas acabam pagando uma quantia enorme em juros porque não leram atentamente as condições do empréstimo antes de assinar o contrato. Outro ponto importante é considerar como você vai usar esse dinheiro. Acredite, tem muita gente que faz empréstimos apenas para comprar algo que não é realmente necessário. Em vez de pegar dinheiro emprestado para gastar em compras de carro, reformas na casa ou qualquer outra coisa, você poderia usá-lo para ganhar mais dinheiro. Porém, aqui é preciso ter muito cuidado. A menos que você esteja pegando um empréstimo para investir em um negócio que trará bons retornos, pedir dinheiro emprestado pode te trazer muitas dores de cabeça. E se o negócio não der o lucro esperado? E se o retorno desse negócio não for o suficiente para pagar o valor do empréstimo? Pedir dinheiro emprestado tem dois lados. Você pode fazer isso para ganhar mais dinheiro ou para comprar coisas sem muito sentido. Infelizmente, muitas pessoas não sabem fazer essa distinção e acabam com uma dívida enorme, sem nem saber por onde começar a pagar. Quando você se encontra na posição de dever dinheiro a alguém, está enriquecendo essa pessoa, enquanto você continua pobre. Portanto, é fundamental pensar muito bem antes de tomar um empréstimo, e considerar se essa é realmente a melhor opção para suas finanças. Número 9. Você ganha proporcionalmente à sua capacidade de usar as ferramentas que tem à sua disposição. Estamos tão acostumados a ter essas coisas ao nosso redor, que às vezes esquecemos que as ferramentas e recursos estão aí para nos ajudar a criar mais riqueza. Seu celular é um ótimo exemplo de uma ferramenta que você pode usar a seu favor. Você pode usar ele para vender coisas online. Seu notebook também é uma ferramenta valiosa. Você poderia usá-lo para dar aulas particulares online, ensinar um idioma ou até mesmo criar um blog. As ferramentas têm o poder de multiplicar seus ganhos, mas muitas pessoas utilizam elas apenas para mostrar status. As pessoas ricas costumam investir seu dinheiro em coisas que têm um propósito. Você tem tantas coisas em suas mãos que está deixando de lado, mas que poderiam te trazer dinheiro. Quanto mais cedo você perceber isso, mais rápido poderá enriquecer. Número 10. Se você convive somente com pessoas pobres, você continuará pobre. Não estou sugerindo que você abandone ou despreze as pessoas de baixa renda com quem você convive. É fundamental respeitar e valorizar todos ao seu redor. Mas também é importante buscar conviver com pessoas ricas e bem-sucedidas. Não espere aprender a ganhar dinheiro com aqueles que não têm interesse em discutir sobre finanças ou em enriquecer. As pessoas ricas se cercam de indivíduos que as inspiram e compartilham maneiras inovadoras de alcançar a riqueza. A escolha das suas companhias pode ter um impacto significativo na sua própria trajetória financeira.
Essas relações promovem bons hábitos, uma mentalidade positiva e entusiasmo em relação ao sucesso financeiro. Ao passar mais tempo com pessoas assim, você notará uma melhora significativa em sua própria vida. Estas pessoas te desafiarão a ser mais criativo, determinado e empreendedor, na busca pela prosperidade financeira. Número 11. Ser formado em uma faculdade não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Ter um diploma universitário, seja de graduação, mestrado ou doutorado, não é garantia de se tornar rico. A verdade é que a faculdade é projetada para preparar os estudantes para serem bons empregados, mas não ensina as habilidades necessárias para alcançar a riqueza. Portanto, é importante abandonar a ideia de que uma formação acadêmica automaticamente te levará à riqueza. Veja bem, não estou dizendo para você abandonar sua faculdade, e sim a ideia de que ela automaticamente te deixará rico. Além dos estudos universitários, é essencial buscar também uma educação financeira. Ler revistas e livros sobre finanças, participar de conferências sobre o assunto, se possível, fará toda a diferença. Aprender sobre investimentos, empreendedorismo e desenvolvimento de habilidades financeiras é fundamental para progredir financeiramente. Agradeço por assistir este vídeo. Quando, mesmo sendo algo bem raro, algumas pessoas acabam recebendo uma quantia grande de dinheiro de uma vez só. Normalmente, isso acontece por causa de uma herança ou de algum golpe de sorte, tipo ganhar na loteria. O problema é que quase ninguém está realmente preparado para lidar com esse dinheiro, e é por isso que muita gente perde tudo quase no mesmo ritmo em que recebeu. Os números mostram isso com clareza. Cerca de 1/3 dos ganhadores de loteria volta ao zero em poucos anos. E não é por falta de caráter ou irresponsabilidade. A verdade é bem simples. Essas pessoas nunca tiveram dinheiro suficiente para aprender a administrá-lo, nunca construíram patrimônio, nunca criaram hábitos financeiros sólidos. E quando de repente têm acesso a uma quantia enorme, a reação natural é gastar sem pensar muito nas consequências. É exatamente por isso que ter um plano faz tanta diferença. É o plano que determina se esse dinheiro inesperado vai virar algo que te fortalece ou vai simplesmente evaporar. Então vamos ao que interessa. Aqui estão 14 coisas que você deveria fazer caso um dia fique rico de repente. Primeira coisa, não conte pra ninguém. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Assim que perceber que ficou rico, a melhor atitude é ficar em silêncio. Não comente com amigos, familiares ou qualquer pessoa próxima. É normal querer compartilhar a novidade, mas é justamente aí que começam os problemas. Quando as pessoas descobrem, aparecem pedidos de ajuda, opiniões que você não pediu e até gente mudando de comportamento por puro interesse. É assim que muitos perdem o controle da situação logo no começo. Nesse momento inicial, a privacidade é a sua proteção. Ela te dá espaço para pensar, entender o que está acontecendo e decidir seus próximos passos sem pressão de ninguém. Você só vai contar quando fizer sentido, com calma e planejamento, não por impulso. Segunda coisa, pague todas as suas dívidas. Esse é o primeiro gasto que você deve fazer e no começo é o único que realmente importa. Dívidas tiram sua paz, reduzem sua liberdade e te deixam sempre alguns passos atrás. Assim que o dinheiro cair na conta, quite tudo o que estiver pendente. Cartão, empréstimo, carnê, parcelamento, qualquer coisa que esteja te prendendo. Resolver isso de imediato tira um peso enorme das suas costas e abre espaço para o que vem depois. E quando terminar, pare por aí. Ter dinheiro disponível dá a sensação de que novas dívidas são fáceis de pagar, mas essa é a armadilha que faz muita gente voltar para o mesmo ciclo de sempre. Por isso, pague o que existe e não crie novas dívidas. Terceira coisa, não peça demissão ainda. Pedir demissão logo depois de receber uma bolada é um dos erros mais comuns e quase sempre é o primeiro passo para perder tudo. Parece libertador, parece lógico, mas não passa de impulso. A verdade é simples, ninguém funciona bem sem rotina. Mesmo quem detesta o próprio trabalho precisa de alguma estrutura no dia a dia. Quando você abandona isso de repente, abre espaço para o tédio, para decisões ruins e principalmente para gastar dinheiro sem pensar. Tempo livre demais, vira inimigo rapidinho. Outro ponto importante é que o dinheiro muda sua relação com o trabalho. Quando você sabe que não depende mais daquele emprego para sobreviver, tudo fica menos pesado. Você passa a lidar com situações com mais calma, porque agora você pode ir embora se quiser. E só essa possibilidade já muda a forma como você enxerga o seu dia a dia.
Mas não faça isso agora. Esse não é o momento de sair. Não tome decisões no calor da emoção. Mantenha sua rotina. Siga a vida normalmente e deixe a poeira baixar. Demissão não é o primeiro passo. É algo que só faz sentido depois que sua vida, seu dinheiro e sua cabeça estiverem em ordem. Quarta coisa, proteja o dinheiro e deixe ele parado por um tempo. Depois que o dinheiro cair na sua conta e você quitar tudo o que era urgente, o próximo passo é não mexer em nada. O dinheiro pode até estar ali, mas quem precisa de tempo é você. Sua vida inteira muda quando uma quantia grande aparece de repente, mas a sua cabeça não acompanha essa mudança na mesma velocidade. Você continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas vontades antigas, os mesmos desejos guardados há anos e a mesma lista de coisas que você queria comprar quando tivesse dinheiro. E é exatamente isso que te coloca em risco. Por isso, a regra é clara: não toque nesse dinheiro pelos próximos 6 meses. Parece muito tempo, mas não é. E esses 6 meses são decisivos para evitar que você estrague tudo logo no início. Durante esse período, você vai imaginar dezenas de planos diferentes. Vai mudar de ideia toda hora. O que hoje parece essencial, daqui a 2 meses vai parecer irrelevante. E isso é normal. É o seu cérebro se ajustando à nova realidade. É por isso que agir rápido é a pior escolha possível. Impulso e dinheiro grande não combinam. Segure a ansiedade, deixe o dinheiro quieto e dê tempo para você mesmo se tornar alguém capaz de lidar com ele. Quinta coisa, priorize investir em você mesmo. Antes de pensar em gastar com qualquer coisa, você precisa aprender. Se quer manter esse dinheiro, precisa entender como lidar com ele. Simples assim. Agora vou te dar um tapa na cara. Você não ficou rico antes porque não sabia fazer o dinheiro crescer. E isso não muda só porque agora você tem uma quantia maior. Se você continuar com o mesmo nível de conhecimento de antes, o resultado vai ser o mesmo. O dinheiro vai embora. Por isso, o primeiro investimento não é em ações, imóveis, fundos ou negócios. É em você. Você precisa se tornar uma pessoa que entende o básico de finanças, que sabe o que está fazendo antes de mover um centavo. Sem esse mínimo, você toma péssimas decisões. Ou até pior, deixa espaço para outras pessoas te manipularem. E é aqui que muita gente perde tudo. Existe um ditado famoso no mundo inteiro: a fortuna e o tolo não ficam juntos por muito tempo. E você não quer ser o tolo da história. A boa notícia é que agora você tem tempo. Você não precisa correr. Pode usar esse período para construir a base que nunca teve. Leia, estude, aprenda como o dinheiro funciona, como investir com segurança, como proteger seu patrimônio. A maioria das pessoas que recebe uma bolada não é investidor experiente e nem precisa ser. Ninguém está te dizendo para você virar um especialista da noite para o dia, mas começar pelo básico não é opcional, é obrigatório se você quiser manter esse dinheiro no longo prazo. Sexta coisa, fique confortável, mas não confortável como rico. Pagar sua casa faz sentido, tirar-se a preocupação da sua vida é inteligente, mas isso não significa se mudar para um bairro de gente rica. E esse é um dos erros mais repetidos por atletas, celebridades ou qualquer pessoa que receba muito dinheiro rápido. Elas acham que precisam viver como milionários imediatamente, e aí compram uma casa gigantesca, cheia de detalhes e cheia de custos escondidos. O problema não é só o preço da casa, é tudo o que vem depois. Imposto alto, manutenção constante, taxas absurdas, segurança particular, condomínio que parece um segundo aluguel. Tudo isso vira um buraco permanente, drenando o seu dinheiro mês após mês. E não para por aí. Outro erro clássico é comprar um carro para cada pessoa da família, como se isso fosse uma forma de compensar o passado ou mostrar que agora vocês chegaram lá. Só que um carro não é um símbolo de vitória, é uma despesa. Carros são passivos, eles perdem valor todos os dias, mesmo parado na garagem. O objetivo agora é organizar sua vida, não reconstruí-la como se estivesse tentando interpretar o papel de uma pessoa rica. Você não precisa mudar tudo, você só precisa melhorar o que já existe, com calma e consciência. Sétima coisa, não invista no negócio do seu amigo e não empreste dinheiro para ele. Em algum momento, o segredo não vai durar. As pessoas vão descobrir que você tem dinheiro, e quando isso acontecer, prepare-se, porque muita gente vai achar que esse dinheiro não é tão seu assim, já que você não trabalhou diretamente por ele. Na cabeça delas, pedir uma parte parece justo. É aí que começa o problema. Pedidos de dinheiro vão aparecer de todos os lados, e não serão pedidos pequenos. Vão surgir ideias de negócios incríveis, startups revolucionárias, projetos que só precisam de um empurrão, urgências pessoais, contas atrasadas, uma lista interminável de situações que o seu dinheiro poderia resolver.
Mas o ponto é simples, esse dinheiro não é para resolver a vida dos outros, é a sua rede de segurança, e toda vez que você faz um buraco nela, você se coloca em risco. É por isso que dinheiro pode virar uma maldição. Se você emprestar, é quase certo que não verá esse dinheiro de volta, e junto com ele, a relação também desaparece. As pessoas não devolvem, se enrolam, somem, e você fica como o errado da história por cobrar. Se você negar, algumas pessoas vão ficar ressentidas. Sim, isso pode acontecer, mas aqui está a diferença. Nesse cenário, você ainda protege o que importa. Você ainda tem estabilidade, ainda tem futuro, ainda tem dinheiro para colocar seus filhos numa faculdade, ainda consegue cuidar da sua vida. Você não é obrigado a arcar com as escolhas que não são suas, e não é sua responsabilidade salvar ninguém. Oitava coisa, não comece um negócio imediatamente. Quase todo mundo já imaginou como seria ser o chefe, ter sua empresa, tomar suas decisões, mandar no próprio tempo. É fácil olhar para negócios de outras pessoas e pensar, se fosse comigo eu faria melhor. Mas a realidade não quer saber da sua fantasia. 7 em cada 10 negócios fracassam em até 10 anos. Essa é a estatística mais ignorada por quem fica animado com dinheiro novo. E tem outra coisa, você já usou sua cota de sorte quando recebeu essa quantia. Isso não te transforma automaticamente em empreendedor. Não é sorte que faz um negócio dar certo. É experiência, estratégia, execução, disciplina e uma lista enorme de decisões difíceis que você nunca precisou tomar. Por isso, nada de começar grande, nada de abrir uma empresa no impulso, nada de querer mudar de vida rápido. Empolgação é inimiga da lucidez. Se no futuro você quiser ter um negócio, tudo bem, mas comece pequeno, teste, estude e observe. A ilusão do sucesso aparece forte quando você está animado, mas do mesmo jeito que essa sensação passa, o dinheiro perdido por impulso não volta. Negócio não é uma fuga, negócio é uma responsabilidade e não combina com pressa. Nona coisa, prepare-se para as mudanças. Quando você tem pouco, ninguém presta muita atenção em você. Quando você tem muito, o jogo muda. Quanto mais dinheiro você tem, maior é o alvo nas suas costas. É duro admitir, mas é a verdade. Agora existem coisas que as pessoas podem tirar de você. Processos que nunca existiram antes começam a aparecer. Golpes que você nunca imaginou passam a ser direcionados especificamente para você. A pressão emocional aumenta e a manipulação também. Ter dinheiro exige cuidado e exige energia. Você não pode mais agir no automático. Não pode confiar tão rápido. Não pode abrir sua vida para qualquer pessoa. Pessoas que nunca se importaram com você podem tentar se aproximar como se fossem íntimas. E pessoas que você achava que eram próximas podem revelar interesses que você nunca percebeu. É aqui que muita gente desmorona. Elas acham que riqueza simplifica tudo, e não simplifica. Alguns problemas desaparecem, é verdade. Dívidas, urgências, falta de opção, mas tem outros que surgem no lugar, e geralmente são mais complexos. Ter dinheiro não é só vantagem, é responsabilidade, e se você não estiver preparado, vai sentir o impacto. A mudança já começou, e agora você precisa aprender a lidar com ela. 10º sinal, foque em ficar mais saudável. Agora você tem dinheiro, e se quer aproveitar isso de verdade, precisa garantir que vai viver o suficiente para usufruir do que conquistou. Não adianta nada mudar sua vida financeira e continuar ignorando sua saúde. Você não pode se dar ao luxo de ser vítima das próprias escolhas ruins. O mínimo que você deve fazer é marcar uma consulta completa e entender exatamente como está o seu corpo. A partir daí, cuidar de você deixa de ser opcional e passa a ser um compromisso. Preste atenção no que você come, no quanto se movimenta, no quanto dorme. A saúde que você tem hoje determina quanto tempo seu dinheiro vai servir para alguma coisa amanhã. E agora você tem uma vantagem real. Pode pagar por orientação profissional de qualidade, pode ter um plano alimentar feito para você, treinos feitos para você, acompanhamento real, consultas sem esperar meses na fila, suporte psicológico, acompanhamento de performance, tudo personalizado. Isso não é frescura, é prevenção, é inteligência. É garantir que o patrimônio que você recebeu não vá ser gasto tentando recuperar algo que poderia ter sido cuidado antes. E sim, isso é um privilégio que você deve usar ao máximo. 11ª coisa, a regra dos 5%. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa simples. O dinheiro que você recebeu não é infinito. Ele só dura se for usado com estratégia. E é aqui que entra a regra dos 5%. A lógica é a seguinte: você pega todo o valor que recebeu e investe esse dinheiro em algo que gere um retorno anual. Pode ser renda fixa, ações, fundos, imóveis para aluguel,
o que fizer sentido para você. Depois disso, você segue uma regra clara. Todo ano, você só pode usar até 5% do valor total do seu patrimônio. Por exemplo, se você tiver 2 milhões investidos, 5% disso são 100 mil por ano. Esse é o limite. Você vive com esse rendimento e não toca no resto. Mas por que 5%? Porque, historicamente, 5% é uma margem segura. A maior parte dos investimentos consegue render 10% ou mais no longo prazo. Então, se você gasta apenas 5% ao ano, o patrimônio tende a crescer mesmo que você esteja gastando parte dele. Pense no seu patrimônio como uma árvore. A árvore é o valor principal, o dinheiro investido. Os frutos são os rendimentos anuais, o retorno que o dinheiro gera. Se você comer só os frutos, a árvore continua viva, produzindo mais frutos todo ano. Se você começar a cortar pedaços do tronco, ou seja, gastar o principal, a árvore enfraquece e uma hora ela simplesmente não existe mais. É isso que acontece com a maioria das pessoas que recebem uma bolada. Elas começam a gastar o tronco e quando percebem, acabou tudo. A regra dos 5% existe para evitar exatamente esse caminho. Ela te obriga a viver do rendimento e não do patrimônio. É assim que você transforma uma quantia inesperada em algo duradouro, que pode te sustentar por décadas, e não em uma fase rápida que desaparece sem deixar nada. 12ª coisa, proteja seus filhos do dinheiro. Quando você recebe uma quantia grande, não é só a sua vida que muda, a dos seus filhos muda junto. E, na maioria das vezes, eles não estão preparados para lidar com isso. Ter acesso a muito dinheiro cedo demais pode distorcer valores, criar expectativas irreais e incentivar decisões ruins. É fácil transformar privilégio em problema quando não existe nenhum tipo de limite. Por isso, você precisa proteger seus filhos do impacto direto desse dinheiro. Uma forma eficiente de fazer isso é usar uma holding familiar, um fundo patrimonial ou até um planejamento sucessório bem estruturado, onde você define exatamente como o dinheiro será distribuído ao longo do tempo. Funciona assim: seus filhos recebem valores controlados, como uma mesada, um pagamento mensal ou parcelas ao longo da vida, mas eles não têm acesso livre ao patrimônio principal. Isso garante que eles usem o dinheiro com responsabilidade e que o patrimônio continue protegido por muitos anos. É assim que famílias ricas permanecem ricas. É assim que se cria riqueza geracional de verdade, controlando o patrimônio para que ele dure mais do que uma vida, em vez de entregar tudo nas mãos de alguém que ainda não tem maturidade para lidar com isso. 13ª coisa, não traia seu parceiro. Isso deveria ser óbvio com ou sem dinheiro, mas quando você tem dinheiro, as tentações aumentam e muita gente passa a olhar para você de um jeito diferente, por interesse, conveniência ou oportunidade. E aqui está a parte que muitos ignoram. Um erro desses custa caro, muito caro. Estamos falando de perder metade do seu patrimônio, entrar em processos longos, pagar pensão, lidar com conflitos familiares, desgaste emocional e uma série de consequências que podem destruir tudo que você acabou de conquistar. Seu dinheiro deveria fortalecer sua família, dar segurança, estabilidade e paz, não virar a causa do fim dela. Infelizmente, muita gente não tem maturidade para enxergar isso. É fácil cair na ilusão, achar que ninguém vai descobrir, que não é tão grave assim, mas essas escolhas óbvias e impulsivas são as que geram os maiores prejuízos, tanto financeiros como pessoais. Proteger seu relacionamento é proteger seu patrimônio, os dois caminham juntos. 14ª coisa, jogue seguro, não tem por que arriscar. Você está numa posição rara, goste ou não, você recebeu uma chance que quase ninguém tem, garantir segurança para você e para sua família por muitos anos, talvez pelo resto da vida. Mas isso só acontece se você jogar seguro. E jogar seguro significa o óbvio: não colocar seu dinheiro em negócios duvidosos, não tentar dobrar o patrimônio de forma rápida, não desafiar a própria sorte. Você já ganhou uma vez, não precisa provar nada para ninguém. O caminho mais sábio é simples: agradeça pelo que aconteceu e seja prudente. Não tente transformar esse dinheiro em adrenalina, não tente fazer dele uma montanha russa. A melhor atitude é viver como se esse evento não tivesse acontecido, como se tudo que mudou fosse o fim das suas dívidas e da sua preocupação financeira. Continue vivendo a sua vida, seguindo o seu ritmo, sem exageros e sem fazer movimentos arriscados, só porque agora você pode. Se você fizer isso, ficará bem. O dinheiro vai crescer aos poucos, vai render, vai te proteger, desde que você não abuse dele. E como bônus, 15ª coisa, a lei das médias sempre atua. Quando a sorte te acerta em cheio, é aqui que você precisa redobrar a atenção. A vida não fica em um extremo por muito tempo, o pêndulo sempre volta. A lei das médias funciona assim:
nada fica totalmente desequilibrado para sempre. Se algo muito fora do comum aconteceu com você, o caminho natural é que em algum momento tudo volte para o centro. Ou, nas palavras de Thanos, tudo deve estar em equilíbrio. E essa palavra precisa ficar na sua cabeça. Equilíbrio. É isso que vai manter você seguro. É isso que impede exagero, imprudência, euforia e decisões que destroem patrimônio. Enquanto você mantiver equilíbrio na sua vida, tanto emocional quanto financeiro e pessoal, você vai ficar bem.